Fala aí, gente, tudo certo? Aqui é o Vinícius Marinho, especialista em investimentos e criador do Método Investidor Sempre em Alta. Seja muito bem-vindo à terceira aula da Semana do Investidor Sempre em Alta. Nesse evento você está aprendendo como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos hoje. E nesse vídeo aqui você vai ter acesso ao mapa com o passo a passo para você mesmo selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da Bolsa hoje. E você também vai conhecer os outros 3 investimentos que, combinados com as ações e o dólar, podem impulsionar ainda mais a tua rentabilidade com a Bolsa em qualquer direção. Mas antes da gente ir em frente, é muito importante que você tenha assistido as 2 aulas anteriores. Porque na primeira aula dessa série eu te expliquei como você não lucra nas altas e nas quedas da Bolsa. Eu te mostrei os 3 erros fatais que, se você cometer, vão te fazer perder dinheiro na Bolsa. Erros que já fizeram investidores perderem 45%, 50%, 60% ou mais do seu dinheiro investido em questão de poucos meses ou poucos anos. Porque quedas desse tamanho já aconteceram 6 vezes só nos últimos 27 anos. Para ser um investidor sempre em alta, você não pode cometer esses erros. Se você cometer um deles sequer, vai perder dinheiro na certa. Na segunda aula dessa série eu te mostrei as 2 técnicas muito simples e altamente efetivas que possibilitam a qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Além disso, eu respondi algumas dúvidas sobre a aplicabilidade prática desse método. Como, por exemplo, quanto dinheiro você precisa para começar a implementar o método, quanto tempo leva até você começar a ter resultado, para que faixa de idade serve o método, quanto tempo você vai precisar dedicar para investir, qual é o melhor momento para começar a usar ele, entre várias outras perguntas, tá? Se você ainda não assistiu essas 2 aulas até agora, em algum lugar aqui dessa página tem uma barra de navegação onde você pode acessar esses 2 vídeos. Então vai lá, assiste a aula 1, depois a aula 2 e só depois disso volta para cá, tá bom? É importante você assistir todo o conteúdo na sequência, porque ele foi estruturado dessa forma. Se você pular uma aula sequer, você não vai conseguir nem entender, nem fazer o que precisa ser feito para você lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Agora, se você já assistiu tanto a aula 1 quanto a aula 2, tá tudo certo, segue aqui comigo que a gente vai voar alto hoje. Antes disso, eu só gostaria de agradecer a todas as publicações e todos os comentários sobre as aulas do nosso evento lá na comunidade exclusiva do Facebook. A gente respondeu todos eles, um a um. E se você ainda não deixou o seu comentário, a sua pergunta, entra lá na nossa comunidade exclusiva no Facebook, clicando nesse botão que está aparecendo aqui embaixo. E o mais legal disso tudo nem é só ver a quantidade de publicações, ou a quantidade de comentários, ou a quantidade de visualizações das aulas, mas ver a criação, o nascimento dessa grande comunidade de pessoas interessadas em aprender a como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de uma forma simples e principalmente eficiente, uma forma que dá resultado, sem ninguém precisar correr riscos desnecessários, dedicar tempo demais à toa, sentir ansiedade, dúvida, medo, nada disso. E claro, isso me dá muita motivação para eu continuar o meu trabalho e ensinar todos vocês a serem investidores sempre em alta. Mas para isso acontecer, eu preciso te alertar que essa aula é muito importante. Então eu preciso que você ative o modo aula. O que é isso, modo aula? Seguinte, desliga tudo que tiver ao teu redor e possa te distrair, tá? Se você está com várias abas abertas no navegador, fecha, menos essa aqui, pelo amor de Deus. Se você está com a TV ligada, desliga. Se você está num lugar barulhento, coloca um fone, fecha a porta, enfim, foca aqui comigo a partir de agora. Aproveita e já pega o material de anotação que vai ser essencial durante essa aula. Em primeiro lugar, o que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte do capital social de uma empresa. E em português, no momento em que eu compro uma ação, eu me torno também um dono, também um sócio daquela empresa. Em outras palavras, uma ação de uma empresa é como um apartamento de um prédio, é uma parte dela. Sabendo disso, a partir de agora eu vou te mostrar os 6 fatores que vão te fazer encontrar as ações com maior potencial de rentabilidade da Bolsa. E o primeiro fator é o lucro, ou melhor, o que acontece com o lucro da empresa com o passar do tempo. Dá uma olhada aqui nesses gráficos. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver pela linha azul o preço de cada ação do Bradesco de 2004 até 2018. Pela linha preta a gente enxerga o lucro que a empresa teve por ação durante o mesmo período de tempo. O que é que a gente vê em comum entre essas linhas? Com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas, concorda comigo? Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui das ações da Grendene em um prazo um pouco menor, de 2007 a 2018. O que a gente vê em comum de novo entre as linhas azul e preta? Com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas. Agora dá uma olhada aqui nesse gráfico em um prazo de tempo ainda menor, entre 2011 e 2018, das ações da Ultrapar. O que a gente vê em comum mais uma vez entre as linhas azul e preta? Com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas. Eu poderia ficar aqui te mostrando várias outras empresas, mas eu acredito que esses 3 exemplos estão de bom tamanho para a gente chegar à seguinte conclusão. No longo prazo, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço das suas ações sobe logo em seguida. E à medida que o lucro de uma empresa cai, o preço das suas ações cai logo em seguida. Ou seja, o preço da ação de uma empresa acompanha o lucro da empresa. Anota isso. Se o lucro sobe, o preço sobe no longo prazo. Se o lucro cai, o preço cai no longo prazo. E isso faz total sentido, não faz?
Quanto mais lucro algo dá, mais aquilo vale. Isso vale para a ação de uma empresa, vale para o salário de um funcionário, vale para a comissão do vendedor, vale para tudo. Por isso, para valer a pena investir na ação de uma empresa, ela tem que dar lucro de forma consistente e crescente. Porque assim o preço das ações vão valer naturalmente mais com o passar do tempo. Mas não adianta esse lucro subir de forma consistente e crescente se ele estiver crescendo a uma velocidade muito baixa. Se for esse o caso, o preço da ação vai subir em baixa velocidade também, e assim o teu lucro vai ser pequeno. E eu acredito que não é isso que você está procurando ao investir na bolsa. Então, além de você certificar que o lucro cresce com o passar do tempo, você precisa ver se esse crescimento é bom o suficiente para valer a pena investir. E você identifica isso por meio do segundo fator, a rentabilidade. E como que você pode fazer isso na prática? Você pode pegar e comparar o lucro que a empresa gera com o patrimônio líquido dela, por exemplo. Mas o que é esse tal de patrimônio líquido? Vamos lá. Patrimônio líquido é todo o patrimônio que a empresa tem. Imóveis, equipamentos, estoques, veículos, enfim, menos as dívidas que ela tem que pagar. É quanto realmente vale o patrimônio da empresa. Comparando o lucro da empresa com o patrimônio dela, a gente consegue ver qual é a rentabilidade que a empresa gera. Ou seja, quanto que ela tem de lucro por meio do uso do patrimônio que ela tem. Fazendo uma analogia para simplificar o entendimento, isso é a mesma coisa que você vê o quanto você tem de lucro nos teus investimentos em relação ao total de dinheiro que você tem investido. A tua rentabilidade nada mais é do que o lucro que você conquista por meio do uso do seu patrimônio. Tá, Vinícius, então foca em investir em ações de empresas rentáveis. É isso? Sim, mas só isso não quer dizer que vai valer a pena. Isso vai depender do preço que você for pagar pela ação. Não adianta nada você pagar caro pela ação de uma empresa, mesmo que ela seja rentável. Esse é o terceiro fator que você precisa analisar, o preço. Dá uma olhada nesse gráfico que você já até viu agora há pouco. Até o fim de 2017, a Ultrapar estava com um certo nível de rentabilidade, o que você pode perceber pela linha preta que mostra o lucro por ação da empresa entre 2011 e 2018. Só que a partir do início de 2018, esse lucro caiu muito. Com isso, o preço da ação, representado pela linha azul, caiu literalmente pela metade, gerando uma perda de 50% para quem estava investindo nela. E o que é que isso nos mostra? Que não adianta nada a gente investir numa ação de uma empresa rentável se a gente não pagar barato por ela. Pagando barato, a gente consegue ter uma margem de segurança, que nos garante que mesmo se o lucro da empresa cair em um momento específico, o preço da ação dela não vai desabar junto, bem como aconteceu com a Ultrapar. Mas olha, ação barata é diferente de ação com preço baixo, tá bom? Essa é uma confusão extremamente comum. Como assim, Vinícius? Preço baixo não é barato? Me explica essa história, vamos lá. Se eu te perguntar, 200 mil reais é caro ou é barato para um carro? O que é que você ia me responder? Caro? Barato? Depende, né? Se for um carro popular, é caro, mas se for por uma Ferrari, é super barato. Então o preço ele só pode ser analisado se ele for relacionado com alguma coisa. Anota aí, preço é algo relativo. Eu só consigo ver se as ações de uma empresa estão caras ou tão baratas se eu relacionar o preço dela com o lucro que a empresa gera, por exemplo. É por isso que existem algumas ações na bolsa com o preço de R$1, R$2, R$5 que são extremamente caras, como por exemplo as ações do Banco Pini. Existem outras ações com preço de 30, 40, 50 reais que são muito mais baratas que essas de 1, 2 ou 5 reais, como as ações do Banco Santander. Então presta bem atenção nisso. Preço baixo é uma coisa e ação barata é outra coisa, porque barato ou caro é algo relativo. Isso depende, por exemplo, do lucro que a empresa gera. Tá, Vinícius, então o foco é investir em ações baratas e empresas rentáveis. É isso? Sim, mas pensa comigo. Adianta alguma coisa você investir em uma ação barata de uma empresa rentável se ela for muito endividada, de forma que grande parte da renda que a empresa gera com o seu negócio sirva só para pagar as parcelas dos seus empréstimos? Esse é o quarto fator que você precisa analisar, o endividamento. Talvez você saiba, talvez não, mas 99% das empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. Isso até um certo limite é bom para elas, inclusive financeiramente, sabia? Porque elas podem pegar esse dinheiro emprestado, investir no seu próprio negócio e fazer a empresa crescer mais. Tá, mas elas pagam juros, Vinícius, como que isso vai ser bom financeiramente para elas? Acontece que elas podem descontar o que elas pagam de juros pelos empréstimos do valor que elas precisam pagar de imposto de renda. Assim, elas conseguem ao mesmo tempo expandir mais a empresa e pagar menos imposto. Mas para o endividamento ser saudável tem um limite. A dívida precisa estar controlada e tem que ser uma dívida barata, com juros baixos. Caso contrário, na primeira crise que surgir, essa empresa corre sérios riscos de falir e o investidor corre sérios riscos de perder todo o seu dinheiro investido nela ou, no mínimo, a maior parte dele. Inclusive, é importante você separar a análise do endividamento em duas etapas super simples, tá? Endividamento de curto prazo, que são aquelas dívidas que têm que ser pagas em até um ano, e endividamento total. Porque pensa comigo, não adianta nada o endividamento total de uma empresa estar bonitinho, controlado, tudo certinho. Se existem dívidas que vão vencer daqui a poucos meses e a empresa não tem dinheiro em caixa para pagar. Concorda comigo? Você precisa certificar que a empresa tem dinheiro para pagar essas dívidas de curto prazo
para conseguir investir com tranquilidade. Então é importante você comparar quanto a empresa tem de dívidas de curto prazo com quanto ela tem de dinheiro em caixa hoje. Se essa empresa tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas de curto prazo, aí você vai analisar a dívida de longo prazo. E como que você pode fazer isso? Você pode comparar o tamanho dessa dívida com o quanto a empresa gera de lucro anualmente, por exemplo, para saber quantos anos ela teria que gerar de lucro para pagar todas as suas dívidas. Aí quanto menos tempo, melhor. Essas medidas vão te dar muito mais segurança para investir e evitar que você entre numa grande furada sem saber. O quinto fator que você precisa analisar antes de investir é o setor de atuação da empresa. Isso porque existem setores que são mais afetados durante momentos de crise e os preços das ações são bem mais voláteis. E setores que são pouco afetados ou nada afetados, acontece também. Existem setores de mais fácil entendimento e outros bem mais difíceis de entender. Deixa eu te dar dois exemplos aqui para facilitar as coisas. As empresas do setor de papel e celulose, por exemplo, elas não controlam os preços dos produtos que elas vendem, sabia? Porque o preço da celulose é definido no mercado internacional. E essa cotação, esse preço é definido em dólar. Então, olha só, as empresas não controlam nem o preço dos produtos que elas vendem, nem a cotação do dólar. Isso determina diretamente se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Agora, os negócios das empresas de água e saneamento e distribuição de energia, por exemplo, têm altíssima previsibilidade de caixa. Faça chuva ou faça sol, venha a crise ou crescimento econômico, todo mundo precisa de água, saneamento e distribuição de energia. Então o resultado da empresa está praticamente todo na mão dela. Ela tem muito mais controle sobre o seu lucro do que uma empresa, por exemplo, do setor de celulose. E tem mais, a gente precisa ver como que anda esse setor. Isso porque se você investir em uma ação boa, só que em um setor que só regride, só diminui, a empresa não vai conseguir aumentar os seus lucros. E por conta disso, você não vai lucrar investindo na ação dela. Além disso, se você investir, por exemplo, em uma empresa que praticamente domina o seu setor, é a maior marca, aquela mais conhecida, só que o setor está crescendo muito devagar, ela não vai conseguir expandir muito o seu lucro. E se ela não expandir muito o seu lucro, o teu lucro vai ser muito baixo investindo na ação dela, porque o preço da ação não vai subir. Dá só uma olhada na rentabilidade de quem domina esse fator com maestria. Em 2022 agora, investindo nas ações da 3tentos, a Jussara pagou R$ 9,18 em cada ação e quando me mandou esse print, a ação estava valendo R$ 11,51. Ela teve 25,32% de valorização em apenas 9 meses, enquanto em média as ações subiam a mixaria de 6,45%. Investindo nas ações da Kepler Weber, ela pagou R$ 10,61 por ação e quando me mandou esse print, o preço da ação estava em R$ 22,11. Ela teve 108,39% de rentabilidade em apenas 10 meses. Sim, dobrou o seu dinheiro. Enquanto no mesmo período, a média das ações da bolsa subiam, a mixaria de novo de 0,71%. Um último caso para deixar isso bem claro. O Euler investiu nas ações da Prio e teve 84,44% de rentabilidade em apenas 12 meses, comprando cada ação por R$ 18,96 e no dia que me mandou esse print, a ação estava R$ 34,97. Nesse mesmo período, a média das ações subiam, a mixaria de 6,71%. Eu poderia ficar um tempão aqui te mostrando vários outros casos, mas eu acredito que você já entendeu o ponto. O sexto fator que você precisa analisar é a governança, que nada mais é que o grau de seriedade, de transparência, de comprometimento que a gente consegue perceber nos dirigentes da empresa. Nessa etapa, você pode, por exemplo, se certificar se o CEO, o presidente, a diretoria da empresa, quem efetivamente gerencia o negócio, tem ações da própria empresa. Para você conseguir perceber se ele está alinhado com você, que é acionista minoritário, ou seja, tem poucas ações da empresa em relação ao total de ações que ela tem na bolsa. Se ele também for acionista e não somente funcionário, é um excelente sinal. Porque isso significa que ele não vai tomar decisões que talvez possam prejudicar os acionistas minoritários, nós, só para ele garantir um bônus no final do ano por ter atingido metas de curto prazo. Foi com esse exato passo a passo que o Leonardo conseguiu a rentabilidade de 56,27% em menos de 3 meses com as ações da Hermes Pardini. A Ivana conseguiu a rentabilidade de 102,45% em 8 meses com as ações da Vulcabras. E o Guilherme conseguiu a rentabilidade de 507,31% em 10 meses com as ações da PetroRio, o que eu te mostrei na aula passada. Se você não seguir esse caminho, você pode investir nas ações erradas, como essas aqui, que se desvalorizaram 97, 98, 99% em poucos anos, destruindo todo o valor investido nelas. E como você pode ver pela linha roxa, que é o índice Bovespa, aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações, essas ações erradas continuaram com seus preços lá embaixo, mesmo depois que a média das ações voltou a subir. E eu sei que talvez você possa estar pensando agora, meu Deus, mas isso parece bastante coisa. O que talvez você ainda não saiba é que você consegue todos esses dados mastigados, prontos para você. Toda empresa que tem ações na bolsa é obrigada por lei a divulgar a cada 3 meses um relatório com esses dados no próprio site dela, na parte chamada de relações com investidores.
Você pode conferir os 6 fatores-chave lá: lucro, rentabilidade, preço, endividamento, setor e governança. Mas pode ser ainda mais fácil, porque existem alguns portais confiáveis na internet, tá? Tem que ser os confiáveis, que consolidam todas essas informações em um simples painel, como fundamentos.com.br, por exemplo. Dá só uma olhada, tudo ali mastigadinho. Você só precisa ter a clareza do processo e pronto, em 10 minutos você consegue bater o martelo e decidir investir ou não na ação que você está analisando. 10 minutos, Vinícius? Como assim? É isso mesmo, eu não tirei esse tempo da minha cabeça, tá? Para eu saber isso, eu fiz uma pergunta na comunidade exclusiva dos alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Dá uma olhada na resposta deles. O Bruno disse que no máximo 10 minutos, a Daisy disse 15 minutos em média, o Magson 5 minutos, o Luiz 5 minutos, o Pedro 10 minutos e o Maurício 5 minutos. Na média, dá uns 10 minutos. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá bom, Vinícius, é isso. Eu pego meu dinheiro, invisto em ações, seguindo esses 6 fatores, invisto em dólar e faço os rebalanceamentos e pronto? Isso já vai te dar alguma rentabilidade, mas não é nem perto da rentabilidade que você pode ter se você combinar o investimento em fundos imobiliários, ouro e títulos públicos com o investimento em ações e dólar. Títulos públicos, Vinícius? Como assim? Você estava falando em bolsa de valores? Exatamente. Você pode impulsionar ainda mais a sua rentabilidade investindo só uma parte do seu dinheiro em renda variável, na bolsa de valores. A outra parte, que pode ser a maior parte do seu dinheiro, inclusive, se você quiser, você pode deixar investido em títulos públicos. E mesmo assim você vai conseguir ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Porque você não vai estar investindo lá de qualquer jeito, mas de uma maneira estratégica, que te faz ter ganhos de ações investindo na renda fixa. Segura um pouquinho que eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são que a maneira mais rentável de investir em imóveis. Eles te dão um fluxo de renda mensal que muitas vezes chega ao dobro da rentabilidade dos investimentos de renda fixa, sem você precisar pagar nenhum centavo de imposto de renda. Enquanto se você investisse em imóveis físicos, você teria que pagar até 27,5% de imposto de renda. Esse dinheiro extra que pinga na sua conta todo santo mês, você pode usar para potencializar o efeito dos teus rebalanceamentos. Você comprando mais aquele investimento que agora está em baixa, ou seja, em promoção, para você vender em alta no próximo ciclo e lucrar ainda mais. E em ouro, Vinícius, por que faz sentido investir? O ouro é um investimento que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, como crises geopolíticas, ou seja, guerras armadas e guerras comerciais, como que aconteceu entre os Estados Unidos e China, e crises financeiras mundiais ou em países desenvolvidos, como Estados Unidos, China, Japão e Europa como um todo, que acabam impactando as economias de todo o mundo. E isso acontece porque, se as maiores economias do mundo estão entrando em crise, as ações estão caindo por lá. Nesse cenário, os grandes investidores vão fazer o quê? Vender as ações que têm nesses países para parar de perder dinheiro e vão procurar outros lugares do mundo mais atrativos para investir. Mas será que eles vão investir no Brasil, no Zimbábue? Não, claro que não. Eles deixam de investir nesses países desenvolvidos e não vão investir em países subdesenvolvidos. Eles só têm uma saída, o ouro, o investimento mais antigo do mundo. E eles investem em ouro com um único foco, manter o valor do seu dinheiro até a recessão passar. Isso acaba levando o preço do ouro para as alturas. Olha só, entre 2000 e 2003, por causa do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos e do atentado de 11 de setembro, o ouro se valorizou 152,84%. Entre 2008 e 2012, por causa da bolha imobiliária americana e da crise econômica de vários países na Europa, o ouro se valorizou 131,76%. Entre 2017 e 2019, por causa do medo dos efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o ouro se valorizou 86,42%. E em 2020, por causa da pandemia e do medo dos possíveis efeitos nas economias internacionais, o ouro se valorizou 53,34%. Investir em ouro pode te fazer lucrar ainda mais e ficar muito mais protegido durante as maiores crises. Ao mesmo tempo, mais segurança e mais rentabilidade. Já em relação ao investimento em títulos públicos, como eu te comentei agora há pouco, é possível ganhar rentabilidade de ações investindo nesse tipo de investimento de renda fixa, contando com toda a segurança que ele oferece. Como eu mesmo ganhei quase 60% em um intervalo de apenas 1 ano e 3 meses, entre junho de 2018 e setembro de 2019. Mas não só eu tenho alunos como o Marcos Padilha, que ganhou 11,45% em um pouco mais de 2 meses, o Jorge Batista, que ganhou 15,75% em apenas 7 meses, e o Bruno Vieira, que ganhou 18,6% também em 7 meses. Selecionando e combinando esses investimentos em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, da forma certa e na medida correta, você consegue montar a sua própria máquina automática de geração de alta rentabilidade, o que eu chamo de Magar, fazendo com que você consiga ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, sem se preocupar com gráficos, com notícias, com eleições, com projeções que mudam todo dia, sem se preocupar se as ações estão em alta ou em queda, se o país está em crise ou crescimento econômico, se tem pandemia ou não tem, nada
vai te parar. E você deve estar cheio de perguntas na cabeça agora. Vinícius, a rentabilidade de uma empresa tem que ser de quanto pelo menos para valer a pena? E o preço? E o endividamento? Isso varia de setor para setor? Já te adianto que varia. Quanto do meu dinheiro eu devo investir em ações? Quanto em dólar? Quanto em ouro? Quais as melhores opções de cada investimento? Como que eu invisto em tudo isso na prática? Como que eu monto a minha Magar? Eu entendo que essas e outras perguntas devem estar na sua cabeça agora. E são questionamentos muito importantes para você realmente conseguir ter resultado. Eu realmente procurei passar o máximo de aprendizado possível nesse evento. Mas eu acredito que você entenda que o tempo que eu tenho por aqui é limitado. Imagine, é como se eu quisesse resumir uma série inteira do Netflix num trailer. Não tem como trazer tudo. Então eu decidi trazer para o nosso evento as bases, os fundamentos que possibilitam qualquer pessoa a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas você sabe que não é de pergunta em pergunta que você vai conseguir ter nem a metade da rentabilidade que você pode ter se entender todos os meandros, todos os detalhes, todas as minúcias do método. Imagina se você faz uma viagem de 1000 km de carro e você para a cada 50 km para perguntar se está no caminho certo, onde tem que dobrar, se tem algum atalho, porque você não conhece o caminho. Para sua jornada ficar mais leve, rápida e assertiva, o que você precisa é de um GPS com todas as informações disponíveis para você. Ou seja, um método detalhado, passo a passo, um caminho já testado e validado por centenas de pessoas, várias delas que você inclusive viu nos últimos dias. Um GPS que te leve do ponto A, o ponto que você está hoje, para o ponto B, o ponto onde você quer chegar. Com o GPS na mão, você sabe onde tem curva, você sabe onde tem que dobrar, você sabe onde tem um restaurante na estrada, você sabe onde tem um poço de combustível próximo, você sabe se está no caminho certo ou no caminho errado, porque agora você tem clareza total de onde exatamente investir, quando comprar, quando vender, quanto comprar, quanto vender de cada investimento. E por conta disso, aquela insegurança vai embora. Aquele medo de perder dinheiro, sabe? Não existe mais. Aquela confusão, aquele sentimento de estar perdido no meio de tanta informação, simplesmente some. O GPS que você precisa para ter alta rentabilidade, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, se chama Método Investidor Sempre em Alta. E o aprofundamento dele é justamente o conteúdo do meu programa de acompanhamento, chamado Programa Investidor Sempre em Alta. Só que agora pode acontecer o seguinte: você pode tentar aplicar esse método na sua vida sozinho, tentando intuir todas as minúcias dele. A cada dúvida que surgir, você para e pensa, eu acho que é isso aqui. Aí você vai lá e faz. E você até pode ter algum resultado por um tempo, mas sem consistência, vai ser, e longe do que você poderia ter se dominasse todo o método. A Anália precisou viver isso para enxergar que precisava dar o próximo passo. Eu fui impactada pela Semana do Lucro Certo, né? Em abril, então eu participei dessa semana. Depois disso, fiquei fissurada em aprender sobre investimentos, maratonei aí todos os teus vídeos no YouTube. E me aventurei a investir sozinha, tá? Só que hoje eu tô com tudo, mas longe ainda do que tu mostra dos teus alunos. Mas o pior disso tudo é que muitas vezes, entre várias alternativas, você vai escolher as alternativas erradas, o que vai te manter preso no mesmo lugar. Ou que é ainda mais normal, vai te fazer dar um passo para trás. Porque se tratando de investimento, só um passo errado pode significar você perder ou deixar de ganhar, porque é praticamente a mesma coisa, 5 mil reais, 10 mil reais ou mais, a depender da quantidade de dinheiro que você vai investir. Essa era bem a situação em que o Ed se encontrava. Hoje fiz meu primeiro rebalanceamento e com a sua ajuda e orientações consegui sair de um resultado muito negativo para alguns ganhos extraordinários. Após nossa última conversa, eu fiz algumas alterações na carteira e tenho alguns ativos performando acima de 200%. Queria compartilhar essa informação com você e dizer que ainda há muito a aprender, mas com a sua orientação já consigo ter um pouco de lucidez e tranquilidade para investir. Muito obrigado. Lucidez e tranquilidade para investir. É disso que você precisa. Inclusive foi por esse processo de erros e acertos que eu tive que passar até chegar a esse método. Só que eu não tive opção, porque ele não existia. Eu estava em um lugar e eu queria chegar em outro. Só que tinha uma mata fechada ali na minha frente, sem nenhuma trilha aberta. Eu tive que testar várias coisas para abrir essa trilha. Me arranhei pra caramba. Várias e várias vezes eu pensei em desistir. Foram anos errando e milhares de reais perdidos nesse processo. A diferença é que hoje eu conheço o caminho com a palma da minha mão e eu não vejo sentido em deixar que outras pessoas se machuquem tanto para chegar no mesmo lugar onde eu cheguei. Só que sozinho eu não sei se eu ia conseguir. Eu precisei aprender com muitas pessoas para chegar onde eu estou hoje. Eu inclusive sou grato a todos aqueles cursos que eu fiz que me ensinaram métodos que não faziam sentido nenhum e só me fizeram perder dinheiro. Se eu não tivesse passado por aquele aprendizado, quem sabe eu nunca ia ter conseguido ligar os pontos para conseguir chegar até o método investidor sempre em alta anos depois. Sem dúvidas eu ia ter perdido muito mais dinheiro tentando investir na bolsa sozinho. No final das contas ia sair bem mais caro para mim. Porque pensa bem, ninguém consegue ter bons resultados em nada fazendo tudo sozinho. Quantos tecladistas aprendem teclado sem ter um mentor que está ali ensinando, vendo os erros e corrigindo? Tem como aprender a tocar violão sozinho? Até tem, vai, mas não tão bem. E é muito mais difícil.
Quantos corredores têm boa performance sem um treinador que está ali para ensinar e corrigir, que já gerou resultado para dezenas, centenas de pessoas? Se você quer ter um resultado digno de transformar a sua vida, você vai precisar de mentoria, de ferramentas, de apoio, de suporte. Por isso, sabendo da importância do meu apoio próximo para você montar a sua Magar, a carteira de investimentos que vai te proporcionar alta rentabilidade, tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa, eu quero agora convidar você para fazer parte da nova turma do programa Investidor Sempre em Alta, que começa já na próxima segunda-feira. Eu quero ver você tendo resultados como esse aqui do Renato. Logo antes de conhecer o método, eu tinha feito um CDB de 1 ano e pouquinho, entrei no Tesouro Direto, estava só na renda fixa. Até então. Depois eu conheci o método, comecei a me aprofundar. Então eu estava confiante com a renda fixa, porque a gente sabe que dificilmente vai ter um problema, mas eu não queria me arriscar com a variável para não perder dinheiro. Deixa eu te perguntar, Renato, como é que tu te sente hoje investindo e quais os resultados que o programa te trouxe? Primeiramente, eu me sinto bem mais confiante, assim, né, do que eu estou fazendo. Muito feliz, né, com os resultados, saber que está dando certo, e que de uma hora para outra, se acontecer alguma coisa muito diferente no país, eu não preciso sair correndo para tirar meu dinheiro de nenhum lugar. Percentual de rentabilidade, mais ou menos, que tu teve até hoje. Tu disse que ia fazer Foi 40%. 40%? 40%. Enquanto isso, a bolsa cai 10% desde que tu começou. Acho que mais até, né? Somada a 50, né? Né? 50% de diferença. Tu considerava ser possível uma rentabilidade assim? Ou isso não passava pela tua cabeça? Querer ter essa rentabilidade todo mundo quer, né? Mas ninguém acha que vai chegar assim logo de primeira. Uhum. E principalmente no momento que a gente estava, né? De queda absurda da bolsa e tudo mais. Mas eu sempre, a partir do momento que eu falei, vou acreditar no Vinícius e vou seguir o método, vamos buscar o máximo que eu conseguir, né? Entrei na renda variável e tô até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado ali. Ou como os resultados da Priscila, olha só. Digitei as 10 principais ações lá, vou comprar. Que beleza, né? Eu vou ganhar dinheiro, sobe. Meu Deus, um mês, 50% a menos do capital. Falei, que brincadeira que eu fui fazer, né? Não me meto mais nisso, vou esperar. Então eu comecei a acompanhar as lives e fazer o curso. E quando eu montei minha planilha de ações, Jesus amado, tudo errado, né? Nomenclatura e essas coisinhas, não sabia nada, né? Nada. Zero. Antes eu não sabia nem de fundamentos, nada. Eu só era, como é que eu vou dizer? Ia da galera, né? Uhum. Compra lá Magalu, Via Varejo, Petrobras. Então, só a moda, né? Uhum. E hoje a minha carteira praticamente não tem a moda. Então, eu tenho lá ações que 150, 180, 200%. Tá, e essas ações não estão ali nas 10 mais acessadas. Então, eu acho muito louco isso, né? O dinheiro que eu investi, estou bem contente, né? Se estivesse na poupança, não sei quantos anos levaria. Eu tenho 2 corretoras, né? Uma eu comecei em junho, depois do curso, já rendeu quase 100%. Meu Deus do céu. Não sei ali. E a outra está em 65%, porque eu tive que recuperar a queda, né? Ninguém fala, assim, como tem que fazer, como tem que analisar, entende? Então, assim, você ensinou o passo a passo para mim. Os outros acham que é muita propaganda e pouco resultado, entendeu? Eu não quero migalhas de rentabilidade para você. Eu quero te ver no topo como eles. E a partir de agora eu vou te explicar como funciona o programa, como vão ser as inscrições na segunda-feira e aproveitar também para tirar todas as dúvidas que eu recebi pelas redes sociais e por e-mail. A primeira delas, Vinícius, como funciona o programa Investidor Sempre em Alta? É o seguinte, esse é um programa do tipo passo a passo, totalmente online, num ambiente que você acessa com login e senha de qualquer dispositivo, computador, tablet ou celular. Mas ele não é só um curso, é um programa de acompanhamento. Porque além das aulas gravadas, das apostilas em PDF de todos os módulos, dos checklists de análise de cada tipo de investimento, da planilha de automatização dos teus investimentos, que faz todos os cálculos por você, o programa também abrange mais 4 mentorias online ao vivo comigo e o meu acompanhamento diário para tirada de dúvidas. E por que funciona nesse formato? É cientificamente comprovado pelo psiquiatra americano William Glasser que quando a gente vê e ouve algo, como um vídeo de um curso, por exemplo, a gente retém só 50% do aprendizado passado ali. Metade, não mais do que isso. Mas quando você participa de uma discussão sobre o aprendizado que você teve, por exemplo, essa retenção do aprendizado aumenta de 50% para 70%.
É por isso que a gente tem as nossas mentorias ao vivo com espaço para discussão, por exemplo, e também suporte diário para dúvidas. E é natural, se você retém mais aprendizado, você tem 2 efeitos. Primeiro, você economiza tempo porque não vai precisar ficar reassistindo 1000 vezes as aulas do programa para entender tudo. E segundo, se você retém mais conhecimento, naturalmente você vai ter mais resultado. É justamente por isso que eu não tenho um cursinho simples de R$1.000, mas um programa de acompanhamento completo com uma metodologia de aprendizagem adequada para você ter resultado. Isso é o que importa para mim no final das contas. Vinícius, eu preciso ter algum conhecimento prévio sobre investimentos para entrar no programa? Esse programa é uma solução completa e definitiva no quesito finanças e investimentos. Você vai entender bem por quê. A gente vai do extremo básico ao extremo avançado. Todo o conteúdo foi construído para quem não sabe nada, está começando do absoluto zero. Então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Agora, você que já sabe alguma coisa sobre investimentos e até já investe, eu tenho 2 recados para te dar. Primeiro, eu tenho alunos que investem na bolsa desde os anos 2000, 2005, 2008 e outros há menos tempo, mas que já investiam antes de entrar no programa. Fruto da experiência que eu tenho com eles, eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas erradas, que estão te limitando ou te impedindo de ter resultado. Tem muita coisa errada sendo divulgada na internet por gente que mal começou a investir e já saiu falando sobre investimento sem qualificação nenhuma. Segundo ponto, um taxista com 40 anos de experiência não ganha uma corrida do Hamilton, que não tem nem 40 anos de idade. Não basta tempo de atividade, você precisa de conhecimento, de estratégia, de passo a passo. Ou seja, independente do nível de conhecimento que você tiver hoje, se você não sabe ter alta rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa, o programa é para você. O conteúdo das aulas do programa é dividido em um módulo de boas-vindas e mais 4 módulos. E o que eu ensino nesses módulos? No módulo 0, o módulo de boas-vindas, de imediato você já vai ter acesso aos nossos canais de suporte. Você vai entender como funciona o programa, de que forma você pode consumir todo o conteúdo para aproveitar da melhor maneira possível. Enfim, tudo que você precisa saber para poder avançar para as aulas. O módulo 1 é o módulo afiar. Eu concordo muito com Abraham Lincoln, que disse que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, pelo menos 4 dessas 6 ele passaria afiando o seu machado. Essa é uma atitude inteligente e é isso que a gente vai fazer. Não adianta nada você querer cortar uma árvore com um pedaço de ferro sem fio nenhum. Não adianta nada você querer investir sem antes afiar o seu machado. Nesse módulo eu vou te mostrar os teus pontos cegos, aqueles pontos que você não sabe e até aqueles que você nem sabe que não sabe. Eu vou te mostrar com mais detalhes os teus sabotadores financeiros, aquelas atitudes que você tem, mas nem percebe, tanto no dia a dia quanto no momento que você investe o seu dinheiro, que fazem com que a riqueza fique sempre distante, algumas vezes parece que cada vez mais distante. E eu vou te ensinar a como resolver isso para abrir espaço para você chegar onde quer. Depois disso, a gente vai criar os teus objetivos financeiros, que é a base de tudo. Depois, eu vou te mostrar os 3 pilares que determinam a velocidade da construção de patrimônio. Aí eu vou te apresentar estratégias para você atingir cada um desses objetivos que você estabeleceu. Já nesse módulo, você vai aprender a calcular quanto investir por mês e por quanto tempo para atingir cada um dos teus objetivos e cada um dos teus sonhos. Sejam eles próximos para acontecer daqui 1, 2 anos ou mais distantes, para acontecer daqui 5, 10, 20 ou 30 anos. Foi a partir do conhecimento desse módulo que o Guilherme Halber percebeu que agora que ele está implementando o método passo a passo, ele está muito mais perto da independência financeira do que ele imaginava antes, como eu te mostrei na aula passada. Sabendo isso, você vai conseguir construir um planejamento financeiro para realizar todos os teus sonhos, ao invés de só fazer aquilo que o teu bolso permite, que para a maioria das pessoas é muito menos do que elas gostariam. Você vai conseguir traçar o seu grande plano para abandonar o mundo de morar na casa que dá, ter o carro que dá, fazer a viagem que dá, viver a vida só do jeito que dá. E você vai dar boas-vindas ao mundo paralelo, onde você vai conseguir realizar tudo o que quer, porque agora você vai ter a mentalidade e as ferramentas necessárias para construir tudo isso sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação. Sabe aquelas coisas que você gostaria de fazer, mas você nem sabe se vai ter como, se você vai conseguir um dia? A partir daqui, realizar tudo isso vai ser só questão de tempo. O módulo 2 é o módulo investir, onde eu vou pegar na tua mão para a gente começar a lidar com as questões específicas dos teus investimentos. Você vai entender exatamente como funciona o mercado financeiro como um todo, quem fiscaliza, a quem você recorre se algum dia você tiver algum problema, como funcionam os mecanismos de proteção e garantia dos investidores, quais corretoras são as melhores para cada caso, como abrir conta em cada uma delas e muito mais. Assim você vai conseguir investir com tranquilidade, o que a maioria dos investidores não tem. Você vai ter a completa clareza antes de investir. E caso você tenha algum problema algum dia, você vai saber a quem recorrer e vai lidar com isso tranquilamente, enquanto a maioria, por falta de conhecimento, se desespera. Nesse módulo também, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre investimentos de renda fixa. Quais são os melhores investimentos para o seu caso, como analisar o melhor investimento no momento atual, como ganhar a rentabilidade de ações investindo na renda fixa, como meus alunos lucraram até 18% em apenas 7 meses,
Como eu te mostrei agora há pouco. Aulas práticas mostrando o passo a passo para você fazer esses investimentos. Eu mostro inclusive onde você clica para fazer isso, diretamente da tela do meu computador. Assim você vai perder o medo de investir o seu dinheiro em um tipo de investimento que talvez você ainda não conheça e sentir 100% de segurança para investir. Nessa etapa você finalmente vai poder se intitular um verdadeiro investidor. Aqui é o momento onde você já começa a ganhar dinheiro dormindo, viajando, curtindo a família, fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. E tudo isso você vai aprendendo uma linguagem simples, fácil, sem financeiros. O módulo 3 é o módulo multiplicar, onde eu vou estar do teu lado te ensinando tudo o que você precisa saber do absoluto zero sobre investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, dólar e ouro. Nesse módulo você vai aprender tudo sobre os investimentos que têm o potencial de multiplicar o seu dinheiro e fazer a sua vida dar um verdadeiro salto. Se combinados da maneira correta e aplicadas as técnicas necessárias, nesse momento aqui você já começa a ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, sem nenhuma dor de cabeça. Você vai aprender do zero a escolher ações e fundos imobiliários para investir, a analisar cada setor de ações e de fundos imobiliários para você saber se vale a pena investir naquele setor. Vou te mostrar onde você consulta as informações para tomar essas decisões sem precisar estar lendo relatórios gigantescos. Eu vou te dar inclusive um checklist claro de análise para cada investimento, indicando o passo a passo. Olha isso e pronto. Vou te explicar quanto investir em cada ação, quanto investir em cada fundo imobiliário, em quantas ações investir, em quantos fundos imobiliários investir, quando comprar uma ação, quando vender uma ação, quando vender tudo, quando vender só uma parte, quando comprar um fundo imobiliário, quando vender um fundo imobiliário. E eu te mostro ainda como fazer tanto a análise quanto o próprio investimento em cada uma dessas modalidades, por meio de aulas práticas, diretamente da tela do meu computador. E tudo isso você também pode fazer pelo celular sem nenhum problema. Isso não vale só para ações e fundos imobiliários, tá? Vale também para o investimento em dólar e ouro. Nesse módulo, então, você vai perder o medo de investir o seu dinheiro onde existem chances reais de você multiplicar o seu dinheiro por 2 vezes, 5 vezes e muito mais no longo prazo, sem sequer você precisar olhar para os seus investimentos mais de uma vez por mês. Foi com o aprendizado desse módulo que o Leonardo conseguiu a rentabilidade de 56,27% em menos de 3 meses com as ações da Hermes Pardini. A Ivana conseguiu a rentabilidade de 102,45% em 8 meses com as ações da Vulcabras. E o Guilherme conseguiu a rentabilidade de 507,31% em 10 meses com as ações da PetroRio, o que eu te mostrei agora há pouco. No módulo 4, no módulo automatizar, depois de você entender tudo que você precisa sobre o mundo dos investimentos, nós vamos planejar juntos os teus investimentos e colocar eles em prática, de forma que você consiga realizar cada um dos teus objetivos e cada um dos teus sonhos, sem você precisar dedicar para isso mais de 1 hora por mês. Esse é o estágio da construção da tua própria Magar, a tua máquina automática de geração de alta rentabilidade. A gente vai construir ela juntos, passo a passo. Mas não adianta só você saber montar. Eu também vou te ensinar a fazer a manutenção dessa máquina, ou seja, o que você faz com seus investimentos depois que você vai lá e investe. De quanto em quanto tempo olhar, quando reanalisar, quando mudar e por aí vai. Nesse módulo você vai receber literalmente um GPS te mostrando cada passo que você precisa dar em cada momento depois de completar as aulas. Passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. Antes de investir, faz esses passos aqui. Depois de montar Magar, executa esses passos com tal frequência, tá tudo lá detalhadamente. E você ainda vai receber uma planilha que automatiza todos os teus investimentos. Ela faz todos os cálculos por você. Com esse conhecimento e essas ferramentas, eu duvido você conseguir ficar confuso e cheio de dúvidas. A clareza do que fazer em cada momento vai ser tão grande que você vai chegar a se assustar no início. Pode anotar o que eu estou te falando. Mas independente disso, a gente vai estar disponível todo santo dia para tirar de dúvidas. Foi com o aprendizado desse módulo que o Thiago, a Karina, o Bruno, a Naíma, o Guilherme, a Priscila e tantos outros investidores sempre em alta conseguiram montar a sua Magar e assim naturalmente terem alta rentabilidade, passando mesmo por momentos de queda na bolsa. Eu não sei se você tem o sonho de alcançar sua independência financeira, ou seja, viver do rendimento dos teus investimentos, poder proporcionar uma vida mais confortável para tua família, morar em uma casa do jeito exato que você quer e não só do jeito que dá, se aposentar mais cedo ou trabalhar menos para conseguir curtir mais a tua família, conseguir largar o teu emprego e trabalhar com aquilo que você mais ama, aquilo que faz o seu coração cantar. Quem sabe até montar a tua própria empresa, viajar mais para aquele lugar que você sonha em conhecer, mas nunca deu. Morar em outra cidade, outro estado, ou até em outro país, ou simplesmente ajudar pessoas que precisam mais do que todos aqueles que te rodeiam. A única coisa que eu sei é que seguindo esse passo a passo sequencial e detalhado, você vai conseguir. Sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação e com o meu apoio próximo na tua jornada.
E quanto tempo de dedicação você precisa para assistir às aulas do programa? Olha, eu sei como a rotina da maioria das pessoas é super corrida. E a estrutura do programa foi projetada para melhorar a sua vida e não para atrapalhar ela. Então cada módulo é dividido em aulas com tempo menor de duração. As aulas são super focadas, extremamente objetivas. A maioria delas tem de 5 a 10 minutos para facilitar o entendimento. Eu não fico contando historinhas mirabolantes, porque o excesso de conteúdo é justamente o que te gera confusão. O que você precisa é clareza. E clareza vem com menos informação, não com mais informação. O conteúdo é focado no que vai fazer você ter resultado. Com as últimas atualizações que eu fiz agora, o tempo das aulas somado resulta em aproximadamente 25 horas, abrangendo todo o conteúdo teórico e prático. E isso basta para você aprender a estar sempre em alta. Ah, Vinícius, mas e se eu não tiver tempo disponível? Preciso te dizer uma coisa. Tempo é questão de prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se for prioridade para você, você consegue tempo. E deixa eu te dar uma dica, se tempo for um problema para você. Você só precisa reservar um final de semana para isso. É sério. É só você fazer uma imersão em 2 dias, assistir tudo e ir logo para ação, para começar definitivamente a estar sempre em alta. Quem quer dá um jeito, quem não quer, você já sabe. Mas eu sei que você quer se tornar um investidor sempre em alta logo. Então olha só, assim que a sua inscrição do programa é confirmada, imediatamente você já recebe os seus dados de acesso ao nosso ambiente virtual e você já pode começar as aulas, porque elas vão estar todas liberadas. E já nas primeiras semanas a gente vai ter as nossas mentorias ao vivo, onde eu também vou abrir espaço para você fazer perguntas diretamente para mim. E depois a gravação de tudo ainda fica disponível para você reassistir se quiser ou assistir se você não conseguir participar ao vivo de alguma das mentorias. Fica tudo gravado. Você pode começar agora o programa, pode começar daqui a alguns meses, pode começar a parar, depois voltar a assistir. Você vai conseguir assistir e tirar suas dúvidas sempre. Importante, essa é uma dúvida que surge bastante. Esse método serve tanto para quem investe uma quantia de dinheiro semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, quanto para quem só quer investir uma quantidade fixa de dinheiro que já tenha e não quer fazer novos aportes. E eu sei que tudo isso que você já viu até agora sobre o programa, o conteúdo, os materiais de apoio, o checklist de análise, o GPS, a planilha de automatização dos investimentos, as mentorias ao vivo, o meu suporte próximo e diário, tudo isso é muito bom e diferente do que você já viu por aí. Mas eu tenho mais 4 presentes muito especiais para deixar esse programa ainda melhor para você. O primeiro presente é uma comunidade exclusiva dos alunos. Essa é uma comunidade secreta e exclusiva dos alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Esse é um lugar onde os investidores sempre em alta ajudam e são ajudados uns pelos outros, onde compartilham investimentos que estão analisando, estão pensando em investir, estão considerando interessantes ou até que estão fazendo naquele exato momento, onde eles discutem análises que eles mesmos fizeram para investir o seu dinheiro e muito mais. Ter acesso a esse tipo de informação e ter o apoio de pessoas que estão na mesma jornada que você, alguns há mais tempo e com mais experiência, poxa, definitivamente isso não tem preço. Porque pensa aí, quantos R$1.000 você pode ganhar por meio de uma sacada? Um investimento só que você não tinha visto, mas teve acesso porque está naquele grupo. E não vai ser só uma sacada que você vai ver lá, vão ser várias. É uma legião de investidores sempre em alta juntos, cada um ajudando os outros a ter mais resultado. O segundo presente é uma aula sobre como declarar os seus investimentos na declaração anual do imposto de renda. Um dos perfis de pessoas obrigadas pela Receita Federal a prestarem declaração do imposto de renda anual, independente de faixa de renda, é toda pessoa que investiu pelo menos 1 centavo na Bolsa de Valores no ano anterior. Isso não te faz pagar mais imposto, tá? É só declarar. Mas sim, se você investiu em um ano, você vai precisar declarar no ano seguinte. E o fato é que você pode ter sérios problemas com a Receita Federal caso você declare da forma errada, podendo até levar multas bem salgadas e ficar com o teu CPF bloqueado. Muita gente fica, é super comum. Eu já faço minhas próprias declarações há 8 anos e nunca tive nenhum problema. Para que você também não tenha nenhum estresse, eu resolvi te dar de presente uma aula exclusiva e prática, te mostrando da tela do meu computador como fazer a sua própria declaração de forma simples e direto ao ponto, economizando tempo e dinheiro. Se você não souber fazer, você vai ter que pagar todo ano no mínimo uns R$250 para um profissional. O terceiro presente é um combo, acesso gratuito ao meu curso ISA2X e a Masterclass de Renda Extra RE10K. No curso SA2X você vai aprender o passo a passo para você conseguir dobrar sua velocidade de multiplicação de patrimônio. Ou seja, você enriquecer 2 vezes mais rápido por meio da tua organização financeira. Esse curso te ensina a controlar os teus impulsos ao lidar com o teu dinheiro, a assumir as rédeas das suas finanças para você fazer sobrar dinheiro sem perder qualidade de vida. Nele você aprende a fazer um orçamento doméstico e um controle financeiro eficiente para administrar a tua riqueza, o que te exige 30 minutos por mês no máximo, sem toda aquela
aquela chatice que você já deve estar acostumado a ver por aí. Além de algumas estratégias que você pode usar no seu dia a dia para ter mais dinheiro no bolso. E eu vou te dar junto com esse curso uma Masterclass exclusiva de renda extra, a Masterclass RE10K, onde você vai aprender o passo a passo para gerar R$10.000 de renda extra com seu cartão de crédito todo ano, sem precisar trabalhar mais para isso. Um passo a passo que você pode usar pela vida inteira. Mas o meu principal objetivo com isso mesmo é te ajudar a custear a tua entrada nessa turma do programa, para que saia praticamente de graça para você. Dá uma olhada no que o Euler, meu aluno, fala sobre esse presente. Aquela aula bônus que você deu, nossa, só ali dá para tirar o valor do curso. De investimento. E assim, até a minha família, minha esposa fala assim, nossa, agora você enxerga dinheiro em tudo. É cartão de crédito, é um abastecimento, é uma compra né, de alguma coisa que você vai fazer. Os cashbacks estão aí para te... Né, E o que eu faço com esse dinheiro? Eu pego esse valor que, em tese, estaria perdido, né? Só que ele volta para mim em cashback, já vai direto para investir. Eu poderia te cobrar R$1.000 para ter acesso a tudo isso, seria um valor super justo, porque esse é um valor minúsculo perto do que você vai ter de dinheiro a mais aplicando esse passo a passo. Mas você vai ganhar de bônus como aluno investidor sempre em alta. O quarto presente é o selo sempre em alta. Eu sei que por ser algo novo para você, mesmo você tendo todo o conhecimento necessário para montar a sua Magara, depois de você assistir todas as aulas do programa, e mesmo você tirando todas as suas dúvidas antes da ir para ação, você pode ficar inseguro na hora de implementar o método. Por isso, eu decidi tirar esse fardo das suas costas. O fato é que quem se inscrever nessa turma do programa, exclusivamente na segunda-feira, até às 23h59, horário de Brasília, vai ter a oportunidade de me enviar o planejamento da sua carteira de investimentos, da sua Magara, bem como eu ensino no programa, e receber o meu feedback detalhado sobre o que eu mudaria milimetricamente se esse dinheiro fosse meu. Eu vou olhar quais ações você escolheu, quais fundos imobiliários você escolheu, quanto por cento definiu investir em cada um, quanto por cento definiu investir em cada tipo de investimento, setores, tudo. Eu vou te dar o selo sempre em alta. E só depois de você ter esse selo de qualidade estampado, você vai em frente. Eu não faço isso separadamente, tá? Mas você deve imaginar a energia e o tempo que isso me toma. Eu não cobraria menos de uns R$750 para fazer algo assim. Mas você vai ganhar de bônus como aluno investidor sempre em alta. Muitos bônus, né? Eu realmente caprichei porque eu quero que essa turma seja muito especial. E eu quero realmente te ajudar a transformar não só os seus investimentos, mas a sua vida como um todo por meio deles. Te dá a liberdade e o poder da escolha que você merece. Mas esses bônus são exclusivos para essa turma, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. E o fato é que você precisa começar o quanto antes, não dá para esperar. Porque para um investidor sempre em alta, investir nada mais é que plantar uma árvore, lembra? Quanto antes você plantar a semente, antes essa árvore vai crescer. As sementes que são plantadas mais cedo são as que dão as maiores árvores. Se você fosse investir só em ações, por exemplo, se você fosse um investidor de esperança, aí você ia ter que se preocupar com qual é o melhor momento para começar, porque você ia depender da bolsa estar em alta para lucrar. Mas como você vai se tornar um investidor sempre em alta, vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não faz nenhum sentido você ficar esperando. Cada dia que passa você não está investindo é um dia menos de lucro. E o efeito disso no longo prazo é assustador. Dá uma olhada nesse exemplo que eu montei para mostrar para você o quão importante é você começar logo. Nesse gráfico aqui, você consegue enxergar a evolução do patrimônio de duas pessoas durante 30 anos. As duas têm a rentabilidade de 15% ao ano nos seus investimentos. Uma rentabilidade super tranquila de se conquistar no longo prazo, inclusive por quem aplicar o método de forma bem conservadora. Vinícius, mas o meu objetivo não é investir por 30 anos, eu quero investir por só 5 anos. Tá bom, não tem nenhum problema. Não se apegue aos números que eu usei aqui no exemplo, tá? A lógica com qualquer outro número vai ser a mesma. Fica tranquilo, tá? E tem mais. Talvez você ainda não tenha se dado conta. Mas se um dos seus objetivos for alcançar a tua independência financeira, você vai investir para sempre, até o último dia da sua vida. Porque o dinheiro que você vai usar para bancar o teu custo de vida é justamente a rentabilidade dos seus investimentos. Então você vai precisar continuar investindo. Mas voltando aqui. Pela linha azul, você enxerga a evolução do patrimônio de uma dessas pessoas. Ela investiu R$1.000 por mês durante 30 anos. Todo mês ela investiu R$1.000, sem falhar nenhum. No final dos 30 anos, ela chega em um patrimônio de R$5.999.483,02.
Pela linha laranja, você enxerga a evolução do patrimônio da outra pessoa que investiu R$1.000 por mês também, mas só durante os primeiros 10 anos. Durante os 20 anos seguintes, ela não investiu mais nada, nem um centavo, só deixou o dinheiro lá rendendo. Essa pessoa chega em R$4.585.761,58. É claro que existe uma diferença entre um patrimônio e outro, mas você consegue perceber que a pessoa que só investiu pelos primeiros 10 anos e ficou 20 anos sem investir mais nenhum centavo, chegou a quase o mesmo patrimônio da outra pessoa que ficou investindo todo mês por 30 anos sem falhar nenhum. Ela investiu 3 vezes menos dinheiro e chegou a quase o mesmo patrimônio. Ela chegou em mais de R$4,5 milhões de reais. Essa diferença entre os dois patrimônios é tão pequena por causa do poder dos juros compostos. É o seguinte, nessa imagem aqui você consegue perceber quanto cada aporte de R$1.000 por mês, ou seja, 12 mil por ano, se tornou no final do período de 30 anos. O aporte feito no último ano saiu de R$12 mil e rendeu 15%, indo para R$13.800. Em contrapartida, aquele aporte de R$12 mil feito 30 anos atrás ficou rendendo durante todo esse tempo e ele se tornou R$794.541,26. Vendo isso, fica bem claro para a gente que os aportes feitos no início são muito mais importantes, eles crescem muito mais por ficarem mais tempo se multiplicando. Somando o valor de todas essas barras aqui, vai resultar nos R$5.999.483,02 de patrimônio final daquela pessoa que investiu mensalmente durante 30 anos. Agora, esse gráfico aqui mostra a realidade daquele investidor que só aportou dinheiro pelos primeiros 10 anos e depois ficou 20 anos sem investir mais nenhum centavo. Somando os valores das barras, vai resultar nos R$4.581.761,58 de patrimônio final. Eu vejo muita gente esperando ganhar mais dinheiro para começar a investir, mas você viu aqui que isso não faz sentido nenhum. O mais importante é você começar a investir o quanto antes, independente do quanto dinheiro você consegue aportar. Por quê? Para dar tempo desse efeito bola de neve acontecer e R$12 mil virarem, por exemplo, quase R$800 mil com o passar do tempo. E detalhe, sem precisar trabalhar mais para isso. E eu não sei se você se deu conta de uma coisa, mas você percebeu quanto cada pessoa investiu e quanto a máquina delas, ou seja, os investimentos delas, geraram de dinheiro? Aquela pessoa que investiu R$1.000 por mês durante 30 anos, investiu R$1.000 por 360 meses. Ou seja, investiu R$360 mil. Esses 360 mil investidos geraram outros R$5.639.483,02. O dinheiro foi multiplicado em 15 vezes. E aquela pessoa que investiu R$1.000 por mês só durante os primeiros 10 anos, essa pessoa investiu R$1.000 por 120 meses, ou seja, investiu R$120 mil. Esses 120 mil geraram outros R$4.465.761,58. O dinheiro foi multiplicado por 37 vezes. É por isso que eu digo e repito, cada dia que passa e você procrastina, meu Deus do céu, cada dia que passa e você não está investindo com base nesse método, você está jogando um caminhão de dinheiro no lixo. Mas talvez você esteja pensando agora, Vinícius, eu não tenho R$1.000 por mês para investir. Ainda ia valer a pena mesmo assim? Claro que ia, tá tudo bem. Porque olha só, se você investir R$500 por mês, você chega a praticamente R$3 milhões em 30 anos. O que rendendo 15% ao ano te gera cerca de R$450 mil de rendimento por ano. O equivalente a quase 40 mil por mês. Ah, Vinícius, mas eu também não tenho R$500. Será que vale a pena para mim? Tá bom, vamos lá. Se você investir R$250 por mês, você chega a quase R$1,5 milhão em 30 anos. O que rendendo 15% ao ano te gera um retorno de cerca de R$225 mil por ano, quase 20 mil por mês. O fato é, você precisa começar o quanto antes, independente do quanto dinheiro você consegue aportar. Tá bom, Vinícius, mas será que eu vou conseguir ter todos esses resultados? Bom, você tem que estar disposto a seguir esse passo a passo que eu vou te entregar. Eu vou te dar um GPS de tudo que você precisa fazer, cada etapa, cada passo. Se você estiver disposto a seguir esse passo a passo, tirar suas dúvidas comigo quando elas surgirem, aplicar o que eu vou te ensinar, então sim, você vai conseguir todos esses resultados. Você viu o resultado de tantas pessoas durante esse evento. Eles começaram do zero com esse método. Por que com você seria diferente? Será que você é a única pessoa que não vai conseguir? É claro que não. Só te falta confiança porque você ainda não tinha encontrado o método certo. Lembra do Bruno que você conheceu na aula 1? Olha só. Minha maior dúvida, meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendia o que era bolsa. Igual eu te falei, eu sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Para mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável,
pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Mas Vinícius, esse método funciona mesmo? Ó, se você está com essa dúvida, dá uma olhada no que aconteceu com o Adeilton, que colocou o método à prova durante um ano inteiro. Eu fiz alguns cursos, né? Não foram poucos, e aí eu ia implementando métodos e tentando pegar o melhor de cada um, para mim sobreviver na bolsa, essa que é a verdade, né? Mesmo nos bons resultados, eu sentia que não tinha uma metodologia correta, né? Então, assim, o resultado vinha, mas tinha um quê ali de sorte, talvez, né? Só que eu sabia que uma hora não ia dar muito certo, porque, como eu te falei, né? Tá chegando no objetivo, no destino, mas tá chegando ali, não sabe meio como, né? Tem um grupo de amigos que a gente se reunia em determinado horário e local, uma vez por semana, para justamente falar do assunto dinheiro. E numa dessas conversas, alguém me falou, acho que é o Bruno, falou, olha, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse conteúdo, né? Aí foi onde eu comecei a estudar aí eu entrei no programa, né? Foi março do ano passado. Tem uma diferença muito grande. A gente fica ali preso a esse monte de informação e na hora que você limpa e enxerga, né? Traça ali o norte, o objetivo, e você sabe o caminho que você está seguindo, isso daí te dá tranquilidade, te dá clareza, né? E esses, mesmo já transacionando bastante, né? Venda, compra dentro da bolsa, eu percebia que aquilo ali não me fazia bem, né? Porque era muita operação, operações desnecessárias, e isso daí, como você falou, isso daí faz um acúmulo e cansa a gente, de fato. E, com certeza, na implementação do método, o que aconteceu? Isso tudo foi clareando, foi limpando, e hoje, como você perguntou, hoje não, hoje é tranquilo. Então, assim, agora, como eu te falei, fez um ano, e hoje eu estou em torno de uns 40%, 41% de rentabilidade, enquanto que essa carteira mais antiga, ela está numa rentabilidade na casa de 28%, para você ter ideia. Poxa, que legal. E só exposta basicamente em ações. Você vê, né, uma carteira bem mais antiga, dá bem mais trabalho, e a rentabilidade não é tão significativa como uma carteira de um ano apenas, né? Da Magar, quanto que você tem mais ou menos em renda fixa? Você tem também renda fixa dentro da Magar? Tenho sim. Eu mais ou menos quanto por cento? Em renda fixa. Cara, olha 40. que louco, né? Olha que louco. 40%. E a outra é só ações. Só ações. Você tem uma carteira que foi montada antes só com ações, ou seja, um maior risco. Sim. E rendeu 28%. Essa outra carteira está rendendo 40%, tendo, inclusive, só 60% na bolsa. O resto está num grande porto seguro, né? Que são os investimentos da renda fixa. Você conseguiu ver na tua carteira ali que as anti-ações sempre tinham esse contraponto, se valorizavam, faziam esse trabalho mesmo de seguro. Foi perceptível que você estava sempre em alta nesse período todo? Sem dúvida, né? Na hora que teve essas baixas, sem dúvida, eu já enxerguei ali, né, as anti-ações fazendo ali o contrabalanço. Você vê a carteira que eu não tinha anti-ação, eu não enxergava que era necessário, que eu só enxergava ter mais papéis, né? Ter mais papéis para mim estar menos vulnerável, e não é verdade. É vulnerável, bastante vulnerável às perdas, porque não tinha esse contrabalanço. Então, sim, foi rapidinho ali, nessas oscilações aí, mesmo que pequenas, ou no curto prazo, já deu para ver. Só abrir ali o aplicativo, dar uma olhada que está explícito ali, que é necessário, né? E que acontece mesmo, né? Na hora que você vê acontecendo, é o que dá tranquilidade, que a gente põe a cabeça do travesseiro e descansa, né? Você sabe que, enfim, alguma coisa que vai acontecer, a volatilidade que vai acontecer ali, você tem uma segurança maior. E o dinheiro é seu, né? O dinheiro é seu, acho que ninguém melhor dá para cuidar do teu dinheiro que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que tá. Então você olha ali com os olhos mais apurados, né? Cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter a assertividade, né? E a rentabilidade é consequência. Esse programa é uma oportunidade única de você ter alguém que já passou por todo o processo que você está passando agora, pegando na tua mão e te ajudando em cada etapa dessa tua mudança. E eu sei que você já deve estar se perguntando quanto que vai custar, mas calma. Antes eu preciso te mostrar mais alguns presentes que eu preparei para você. Quanto mais o tempo passa, quanto mais alunos eu tenho, mais fica claro para mim que o que diferencia os investidores sempre em alta, que tem os melhores resultados, é uma coisa, nada mais: comprometimento. Eu decidi premiar as pessoas mais comprometidas dessa turma. Então lá vai. Os 5 primeiros inscritos nessa turma vão ganhar uma mentoria online, individual e fechada de 1 hora só comigo. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ficar frente a frente, só eu e você. Vou me dedicar 100% a entender a tua situação de vida, teus objetivos e te ajudar a construir o teu plano individual de construção de patrimônio e a tua Magar.
Para você ter uma noção, hoje eu cobro R$1.000 por uma mentoria como essa e olha que eu só faço para alunos, então isso aqui é um presente de R$1.000. Mas os 10 primeiros inscritos vão ter direito a um presente que você provavelmente vai achar uma loucura. Uma loucura da minha parte, no caso, mas é pura verdade. Eu vou fazer um Pix de R$500 do meu bolso para os 10 primeiros inscritos, para que eles já possam começar a montar sua carteira de investimentos ou simplesmente pegar e acrescentar esse valor nos seus investimentos. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou fazer um Pix de R$500 da minha conta para a conta dos 10 primeiros inscritos. E tem mais, os 30 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria ao vivo comigo, que vai ser feita por meio de uma live no Instagram, uma mentoria sempre em alta, onde eu vou responder as dúvidas que você tiver para te ajudar a montar a tua Magaro com assertividade e alavancar os seus resultados. Mas não para por aí. Os 50 primeiros inscritos vão ganhar uma aula onde eu mostro os últimos 6 investimentos que eu fiz, aqueles que eu tenho maior convicção, onde eu vejo as maiores oportunidades para os próximos meses e para os próximos anos. E mais que só te mostrar, nessa aula eu analiso esses investimentos na sua frente, para que você possa me ver na prática, implementando as estratégias que eu ensino no programa, para que você possa entender como funciona a minha cabeça em vários casos específicos, como eu analiso com a mão na massa mesmo. Embora a gente já tenha aulas práticas no programa, vai ser mais um reforço pontual. Esse bônus não é vendido separadamente, mas ele valeria no mínimo uns R$500. E eu sei que você concorda comigo, porque eu duvido que você não ganhe pelo menos R$500 com esse aprendizado aqui, mas você vai ganhar de bônus se for um dos 50 primeiros inscritos. E eu sei que parece mentira, mas tem mais. Para os 100 primeiros inscritos, eu vou liberar uma lista de 15 ações e 10 fundos imobiliários para estudo, para te ajudar a ter um norte assim que você finalizar as aulas do programa. A nossa Bolsa de Valores tem cerca de 400 ações diferentes e 300 fundos imobiliários para você investir. Para te fazer economizar tempo, te ajudar a ter clareza na hora de selecionar as melhores opções, eu decidi te dar esse presente. Eu vou te entregar uma lista com 15 ações e 10 fundos imobiliários que passaram pelo meu crivo, para assim que você finalizar as aulas e já souber toda a metodologia de seleção de ações e fundos imobiliários, você conseguir filtrar só o filé, ao invés de ter que procurar opções no meio de centenas de possibilidades. Eu só quero frisar uma coisa muito importante. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá bom? Se fosse, isso ia totalmente contra o propósito do programa. A ideia é te fazer economizar tempo para que você pegue essa lista e analise conforme aprendeu no programa. Esse bônus não é vendido separadamente, mas valeria no mínimo uns R$1.000, porque eu duvido que você não ganhe pelo menos R$1.000 com esse aprendizado aqui. Mas você vai ganhar de bônus se for um dos 100 primeiros inscritos. Não acabou. Para os 200 primeiros inscritos, eu vou liberar uma Masterclass exclusiva mostrando 10 carteiras de investimento modelo. Algumas pessoas se consideram mais conservadoras, outras moderadas, outras mais agressivas ao investir. Nessa Masterclass eu vou te mostrar 10 configurações da Magar diferentes, contendo percentuais investidos em cada tipo de investimento e quanto eles renderam, quanto eles oscilaram com o passar do tempo, para você ter segurança e escolher aquela que combina mais com você, que combina mais com o seu perfil e com o que você procura. Porque a estratégia, ela é uma só. E serve para investidores de qualquer perfil, conservador, moderado ou arrojado. O que vai mudar é a tática, o que está dentro da estratégia. É a oscilação de curto prazo ou resultado de longo prazo que vai ser fruto da configuração da Magar que você adotar. Que pode ser um pouco maior ou um pouco menor, a depender de como você calibrar isso. Eu vou te mostrar tudo isso no detalhe em uma aula exclusiva. Para os 300 primeiros inscritos, eu vou liberar o módulo extra Internacionalizar. Por muito tempo eu recebi a seguinte pergunta: Vinícius, como que eu faço para implementar o método investidor sempre em alta no exterior? Como que eu faço para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa americana, por exemplo? E a verdade é que durante bastante tempo, eu e minha equipe, a gente não tinha uma resposta para essa pergunta, uma resposta cabal. A gente nunca tinha encontrado uma forma 100% segura de se investir e ter esse tipo de resultado lá fora. Mas depois de vários meses de pesquisa, de estudo, validação, conferência, a gente encontrou uma forma realmente segura e assertiva de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior também. Para você que quer mandar uma parte do seu dinheiro para fora do país. Uma forma tão simples de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa quanto investindo na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E detalhe, com uma comprovação de resultado de mais de 50 anos de consistência e previsibilidade. Então, se você for um dos 300 primeiros inscritos, você ganha esse módulo extra que vale por um curso adicional, na verdade, tá? Para você não apenas aprender a investir no exterior, mas para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior também, não só no Brasil. E eu decidi fazer uma última loucura. Para essa turma, eu decidi estender o tempo de acesso ao programa. Tradicionalmente, você ganha acesso às aulas e suporte diário para todas as suas dúvidas durante um ano na hora que você faz a inscrição e depois, se você quiser manter o acesso às aulas e o suporte, você paga uma anuidade para isso, tá? Por conta de todos os custos que a gente tem para a manutenção da sua inscrição. Só que essa turma, com uma condição realmente especial, você vai ver, você vai ganhar acesso às aulas por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto as nossas plataformas existirem, você vai ter acesso às aulas para ver e rever quantas vezes você quiser por anos e anos a fio. Detalhe importante.
Eu não sei se eu vou manter essa condição para as próximas turmas. Eu garanto para essa. Então, se você gostaria de ter esse bônus, receber esse presentaço, aproveita agora. Sim, tudo isso. Talvez você até tenha ficado meio confuso com tanta coisa que você vai receber entrando nessa turma do programa. Para te dar clareza, eu resolvi fazer um resumo rápido de tudo aqui para você. Olha só, ao se inscrever no programa, você leva todas as aulas gravadas e prontas para você assistir no nosso ambiente virtual. Os materiais de apoio em PDF de todos os módulos, checklists de análise de todos os investimentos, GPS com cada passo que você precisa dar em cada momento, planilha de automatização dos investimentos que faz todos os cálculos por você, 4 mentorias ao vivo comigo e o meu suporte diário para tirar de dúvidas. Além disso, todos que se inscreverem vão ganhar de bônus acesso à comunidade exclusiva para alunos, aula prática de declaração de imposto de renda, o curso SA2X e a Masterclass de renda extra. Quem se inscrever na segunda-feira até 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, também ganha o selo Sempre em Alta. Os 5 primeiros inscritos ganham uma mentoria online individual comigo. Os 10 primeiros inscritos ganham um Pix de R$500 para iniciar os seus investimentos ou acrescentar neles. Os 30 primeiros inscritos ganham uma mentoria individual e ao vivo por meio de uma live no Instagram. Os 50 primeiros inscritos ganham uma aula com análise dos últimos 6 investimentos que eu fiz pessoalmente. Os 100 primeiros inscritos ganham uma lista de 15 ações e 10 fundos imobiliários para estudo. E os 200 primeiros inscritos ganham uma Masterclass exclusiva com 10 carteiras de investimento modelo. Por fim, e claro que não menos importante, os 300 primeiros inscritos vão ganhar o módulo extra Internacionalizar para você aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, para você montar sua Magar internacional. Tudo isso é o que você leva a fazer parte dessa turma e com acesso por tempo indeterminado. Tá bom, Vinícius, mas quanto custa para eu entrar nesse programa de acompanhamento contigo? Olha só, na verdade a pergunta certa não é quanto vai custar, mas quanto você vai investir. Porque investimento é tudo aquilo que te gera retorno. Você põe seu dinheiro e mais dinheiro volta. Custo é aquilo que faz você perder dinheiro. Mas existe um outro tipo de custo que pouca gente percebe. O custo de oportunidade, que se refere ao quanto você deixa de ganhar por causa das decisões que você toma. E não decidir também é uma decisão. Pensa agora em quanto dinheiro você deixa de ganhar hoje por continuar investindo só nos investimentos mais tradicionais, que rendem tipo mais esmola, que não vão mudar em nada a sua vida nem em décadas de investimento. Ou muito pior, o quanto de dinheiro você está exposto a perder se você investir do jeito errado, lucrando só nas altas das ações e perdendo depois nas quedas, sempre nervoso e preocupado que pode vir uma crise por aí e levar uma boa parte do teu dinheiro embora, além da tua tranquilidade financeira e dos teus planos para o futuro. Sem nem falar da dependência de ficar acompanhando notícias, projeções, expectativas que mudam todo dia se você investe do jeito errado. Você está lidando não só com o seu futuro, mas com o da sua família também. E em se tratando de investimento, só um passo errado pode significar perder R$5.000, R$10.000 ou R$50.000, a depender de quanto dinheiro você estiver investindo. E se você parar e pensar em prazos um pouquinho mais longos, como por exemplo 10, 20 ou 30 anos, investir errado por todo esse tempo certamente faz você deixar de ganhar R$100.000, R$500.000, R$1 milhão ou até mais. Você não necessariamente economiza quando você não compra algo. Lembra do custo de oportunidade? Por causa dele, não comprar algo às vezes sai muito mais caro. A maioria das pessoas só se dá conta disso depois de olhar para trás e ver que perdeu muito tempo, muito dinheiro ou deixou de ganhar dinheiro por muito tempo. Só que é muito mais caro você continuar investindo do jeito errado, sem segurança, sem certeza, sem clareza, esperando que pelo menos uma dessas 3 coisas aconteça para você realmente perceber que tomou a decisão errada. Você economiza todas as perdas que vai ter se você investir do jeito certo já a partir de agora. E você vai saber como fazer isso, passo a passo. Porque o conteúdo do programa Investidor Sempre em Alta foi pensado e desenhado para trazer resultado em dinheiro para você. Independente do cenário político, econômico, sanitário, ambiental, o que for, como ele hoje já traz para a vida de várias pessoas que você viu nesse vídeo. Me diz, quanto vale a tua tranquilidade? Quanto vale você saber que você tem uma máquina que trabalha por você no seu lugar, que está gerando dinheiro para você dia após dia, de forma consistente, sem você precisar dedicar tempo para isso? Quanto isso vale? Mas olha, eu reforço que eu não estou falando de um curso. Eu estou falando de um programa de acompanhamento. Curso tem um valor. Um programa de acompanhamento tem um valor muito superior. Ele não é um cursinho simples, básico, com dúvidas respondidas com mensagens prontas. Não, você vai ter o meu apoio próximo. Vinícius, eu quero um cursinho mais barato. Desculpa, não tem. Porque eu não trabalho com preço, eu trabalho com valor. Chega de você ficar com o resto, com o mais barato, com o menor resultado. A tua vida está passando, poxa vida. Teus sonhos estão cada vez mais longe porque você não está lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Para de querer economizar R$5.000 se com esse método você pode gerar 10, 100 vezes mais que isso no longo prazo.
Você precisa colocar isso como prioridade, entender que o melhor investimento que você pode fazer é no teu conhecimento. Depois você investe na bolsa. Não faz sentido você fazer o contrário. Eu precisei investir mais de R$200 mil durante mais de 8 anos para ter acesso a esse conhecimento que transformou a minha vida. Porque eu não ganhei só dinheiro com ele. Eu ganhei tranquilidade, liberdade, poder de escolha. E você vai poder ter acesso a toda essa inteligência que eu construí durante todo esse tempo e, claro, sem precisar investir R$200 mil para isso. Eu não vou te cobrar isso para você entrar no programa. Mas lá dentro tá absolutamente tudo que eu aprendi nesses últimos 8 anos. Tudo mastigado. Quanto vale 8 anos de vida? O programa, ele te proporciona a economia dos milhares de reais que eu perdi até conseguir encaixar as peças. Mas principalmente toda essa economia de tempo, de 8 anos. E tempo vale mais que dinheiro, porque tempo não tem como recuperar. Quanto antes você começar a investir da forma certa, antes você começa a fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro para você. E eu acredito que pegar um atalho de 8 anos vale muito. Eu já vou te falar o preço, mas antes, responde para mim. Quantos R$1.000 vale para você ganhar dinheiro pelo resto da sua vida sem precisar trabalhar mais por isso? E cada vez está ganhando mais, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Quantos R$1.000 vale para você ver o seu dinheiro multiplicar por 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes no longo prazo, sem precisar trabalhar mais para isso? Quantos R$1.000 vale para você ter a certeza que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos? E que eles já têm data marcada. A gente vai fazer isso logo no início do programa. Quantos R$1.000 vale para você realizar todos esses sonhos 2 ou 3 vezes mais rápido? Quantos R$1.000 vale para você ter a certeza que o teu dinheiro não tem mais como acabar, com base no teu padrão de vida? Quantos R$1.000 vale para você conseguir dizer mais sim para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, ou até para você mesmo, ao invés de continuar dizendo aquela maldita frase que eu já disse, ainda não dá? Quantos R$1.000 vale para você a experiência de poder doar dinheiro para pessoas que não têm nenhuma condição de vida? Aquele valor que você já ganhou como um salário um dia. Não é sobre dinheiro, entende? É sobre impacto, é sobre transformação que eu estou falando. Nunca foi, nem nunca vai ser por dinheiro. Então foca no valor que isso tem. Não fica olhando para o preço porque não faz sentido nenhum. Agora imagina se você fosse fazer um curso bom. Eu nem estou falando de um programa de acompanhamento, tá? Estou falando de um curso. Mas um curso bom sobre ações, outro sobre fundos imobiliários, outro sobre dólar e ouro e outro sobre renda fixa. No nível de detalhamento que existe no programa Investidor Sempre em Alta. Quanto você acha que ia ter que investir no mínimo por cada um desses cursos? R$1.000? R$2.000? Pelo menos isso. Faz a conta do quanto você ia ter que investir para ter o aprendizado que você vai ter, todo mastigado e reunido dentro do programa. Você ia ter que fazer 4 cursos: ações, fundos imobiliários, dólar e ouro e renda fixa. Digamos que você conseguisse 2 desses cursos por R$1.000 cada e os outros 2 por R$2.000 cada. Isso ia te exigir um investimento de R$6.000. E olha que você ainda ia ter que ligar todos os pontos para conseguir estar sempre em alta. E isso não vai acontecer da noite para o dia. E mais, provavelmente você também não ia ter acompanhamento. E eu te pergunto, quanto vale um GPS claro com cada passo que você tem que dar? Faz outra conta. Se você fosse aprender todo o conteúdo que eu ensino no programa Investidor Sempre em Alta de forma presencial, contando o valor de todas as horas de aprendizado, seu custo de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, isso ia sair muito mais caro. Fora o caos de organizar a sua rotina, a sua agenda, a sua vida, para conseguir assistir às aulas nas datas e nos horários marcados. Na minha avaliação, e acho que você concorda comigo, R$6.000 é um valor super justo para você entrar nesse programa de acompanhamento. E olha que a gente nem está falando aqui dos bônus, né? Então, sem nem contar os bônus, esse é o valor do programa Investidor Sempre em Alta. R$6.000. Alguns bônus têm valor inestimável, não tem como estimar. Mas vamos pegar aqui e somar o valor de alguns bônus que eu estou te dando, que é possível a gente estimar o valor. Por exemplo, aula prática sobre declaração de imposto de renda, R$250. Combo do curso SA2X mais a Masterclass de renda extra, R$1.000. Selo Sempre em Alta, mais R$750. Lista de 15 ações e 10 fundos imobiliários para estudo, R$1.000. Aula com análise dos últimos 6 investimentos que eu fiz e vejo os maiores potenciais para os próximos meses e anos, R$500. Pix para os 10 primeiros, R$500. Consultoria individual para os 5 primeiros, R$1.000. Só aqui nesses bônus, que nem são todos, você já ganha o equivalente a R$5.000. Então, somando o valor do programa, R$6.000, mais R$5.000 em bônus, fora os bônus que não tem como a gente estimar o valor, é inestimável mesmo, a gente chega num total de R$11.000. Mas eu tenho uma boa notícia para você, você não vai pagar R$11.000. Porque eu quero que você e outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento transformador. Eu quero levar para a maior quantidade de pessoas que eu conseguir a oportunidade de participar desse programa comigo. E assim ter alta rentabilidade, tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa, e inclusive durante as maiores crises. E eu sei que até R$6.000 fica inviável para muita gente. Mas eu acredito que diminuindo o investimento para R$3.000, você consiga dar um jeito de fazer parte dessa turma. Esse valor é uma barbada perto de todos os ganhos que você vai ter implementando esse método com o passar do tempo. Mas olha, mesmo sabendo que esse programa vale muito,
mas muito mais. Quem se inscrever nessa turma não vai pagar R$3.000. Se inscrevendo segunda-feira, você pode fazer esse investimento na opção de 12 parcelas de apenas R$ 199,70 por mês no cartão de crédito. E se você dividir esse valor por 30, dá menos de R$ 7 por dia. E R$ 7, poxa, não é nem o preço de um café. E se você não acha que o programa Investidor Sempre em Alta, essa possibilidade de você ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, o que você pode fazer pelo resto da sua vida, não vale um cafezinho por dia? Poxa, você não está pronto ainda para ser meu aluno. Se você preferir pagar em uma vez, você vai ter um desconto de mais de 15% em relação à opção em 12 vezes e vai investir apenas R$ 1.997, podendo ser no cartão, no boleto ou no Pix. Esse é um valor muito abaixo do que eu poderia cobrar por esse programa e muito abaixo do que ele realmente vale, mas eu quero de verdade que você tenha acesso. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse programa, mais pessoas vão deixar de ter a vida que dá e vão conseguir construir a vida que realmente querem viver. E isso é mais valioso que dinheiro para mim. Eu tenho uma notícia melhor ainda para você. A tua decisão de entrar ou não no programa Investidor Sempre em Alta é risco zero. Sabe por quê? Se você entrar no programa e depois pensar, não era o que eu pensava, acho que isso aqui não é para mim, prefiro não continuar passo a passo, eu vou tocar minha vida sozinho. Se você decidir isso nos primeiros 7 dias depois da compra, por lei você pode pedir o seu dinheiro de volta para qualquer compra online que você fizer e aqui obviamente não é diferente. Mas como eu sei que esse conteúdo transforma vidas, eu decidi te dar 14 dias para pensar, o dobro do que eu tenho como obrigação. Então se por qualquer motivo você decidir que não quer continuar com o programa, durante os primeiros 14 dias depois da sua inscrição, eu vou devolver 100% do investimento que você fez. Tem gente que vai entrar, assistir todo o conteúdo, aproveitar o material e ainda pedir dinheiro de volta? Tem. Essas pessoas não vão estar me passando a perna? Vão. Mas nessa vida o ajuste de contas vem uma hora ou outra. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que a maioria das pessoas no Brasil são honestas e vão usar essa garantia como uma segurança. Então tá contigo. Você é o juiz. É só mandar um e-mail. Tá bom, Vinícius, mas como que funciona esse processo aí? Seguinte. Quando você se inscreve, você recebe um e-mail de boas-vindas com o seu login e senha, seus dados de acesso ao nosso ambiente virtual. É só você responder esse e-mail com a frase "quero cancelar a minha inscrição" ou qualquer coisa parecida. Só isso, sem você nem precisar explicar o motivo do pedido. Você é quem manda. Porque eu tenho absoluta certeza, por tudo que eu já vi na minha vida e na vida dos meus alunos, que o conhecimento das coisas que você nem sabe que não sabe é o que vai te levar a acelerar a tua jornada e assim atingir os sonhos que você tem. Então você pode entrar, ver todo o conteúdo com seus próprios olhos, participar das mentorias ao vivo, tirar suas dúvidas comigo e se achar que não valeu a pena em até 14 dias, pronto, é só você pedir o seu dinheiro de volta. Ninguém vai argumentar nada, não vai ter burocracia, ninguém vai falar nada. É só você pedir e nós vamos devolver seu investimento. Simples assim. Mas eu sei que nesse momento você pode ter uma última preocupação. Você pode estar com a vida corrida, quem sabe, achar que 14 dias é pouco tempo para você. E mesmo você vendo o testemunho de tantas pessoas diferentes que começaram do zero ou até do negativo, você pode ficar com essa pulga atrás da orelha assim pensando, será que eu também vou conseguir? Como eu sei que o passo a passo do método Investidor Sempre em Alta funciona para absolutamente qualquer pessoa, eu vou colocar a minha pele em risco por você agora. Além da garantia incondicional de 14 dias, eu ainda vou te dar uma outra garantia condicional de 90 dias. Isso, 90 dias. 3 meses inteiros. Eu vou te explicar agora como isso funciona, olha só. Se você me comprovar, por meio de um resumo do conteúdo, que você assistiu todas as aulas do programa e todas as mentorias ao vivo ou a gravação delas, que você fez todas as atividades, que você tirou todas as suas dúvidas comigo e ainda assim você não conseguiu montar a sua Magar em até 90 dias depois de fazer sua inscrição no programa, eu vou te dar uma consultoria individual e privada comigo, onde eu vou montar um plano de ação para você executar nos próximos 90 dias. Só para você ter uma ideia, o preço, reforçando, o preço dessa consultoria hoje é de R$1.000. Eu só faço para alunos, nem faço abertamente. E você vai ganhar isso de graça. Passados 90 dias dessa consultoria, se você me comprovar que você seguiu tudo que eu te passei, passo a passo, e ainda assim você não conseguiu montar sua própria Magar, eu vou te devolver todo o seu investimento. Mas não só isso, eu ainda vou te dar mais R$500 do meu próprio bolso, como uma forma de compensar você pelo tempo que você dedicou ao programa. Ou seja, ou você efetivamente se torna um investidor sempre em alta e tem alta rentabilidade, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, ou você aciona a sua garantia incondicional de 14 dias e sai com todo o dinheiro que você entrou de volta, ou você aciona a sua garantia condicional de 90 dias, ganha uma consultoria comigo, um plano de ação detalhado através dessa consultoria individual, e se mesmo assim, 90 dias depois, você não conseguir montar a sua Magar, você sai com todo o dinheiro que você investiu no programa e ainda mais R$500 do meu próprio bolso. É isso sim, eu sei que é até difícil de acreditar, e eu também sei que provavelmente ninguém nunca fez isso por você até hoje, mas eu também sei que essa metodologia funciona, e é por isso que eu fico tranquilo em colocar a minha pele em risco.
E eu não quero deixar que você se acovarde, que você procrastine de novo e continue estagnado no mesmo lugar que você estava até chegar aqui nesse evento comigo, sendo que você tem toda a segurança do mundo e até mais um pouco para fazer parte da família dos investidores sempre em alta. E se você está duvidando de tudo que eu te falei aqui, você pode inclusive tirar um print aqui da tela, você pode voltar o vídeo um pouco e gravar esse trecho com a câmera do seu celular, você pode tirar um print do e-mail que eu vou te mandar com todas essas informações aqui, enfim, você pode guardar isso com você sem problema nenhum. Entenda uma coisa, o meu foco não está no seu dinheiro, eu quero a sua história. Eu quero que ela sirva de inspiração para milhares de outras famílias que vão mudar as suas realidades, as suas vidas, por meio desse método. Essas garantias são para você testar mesmo. Eu peço que você não fique com vergonha de usar elas. Elas servem para resolver qualquer dúvida que você ainda tinha sobre se vale a pena ou não investir nesse programa. Porque você não tem absolutamente nada a perder. Você não tem nenhum risco. Eu assumi todo o seu risco. Dobrei o seu tempo de garantia, porque eu precisava, garantia incondicional de 14 dias, e ainda incluí uma garantia condicional de 3 meses inteiros. O teu risco financeiro está comigo. Ou dá certo, ou eu devolvo 100% do investimento. E no caso da garantia incondicional, 100% do investimento, mais R$500 do meu bolso. Você está entendendo que eu estou te dando toda a segurança, você não tem nenhuma possibilidade de perda? Eu acho que você já percebeu que com tantos presentes e com uma garantia desse tamanho, muitas pessoas vão se inscrever, então não demora para fazer a sua inscrição. Nesse momento, tudo que eu poderia fazer para facilitar ao máximo para você estar junto comigo, eu fiz. Agora é com você. As inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta vão abrir na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, por um tempo super limitado. Pode ter certeza que essa oportunidade não vai ficar aberta por mais de algumas horas ou no máximo alguns dias, só pela quantidade de pessoas interessadas que já mostraram seu interesse. E eu faço questão de ter um programa de acompanhamento justamente porque eu sei que só te dar conteúdo não adianta. Você vai estar aprendendo bastante coisa nova e é natural surgirem dúvidas. Mais que só conteúdo, mesmo que seja um passo a passo sequencial, você precisa de um bom suporte, de feedback atencioso, para confirmar se você entendeu mesmo o que foi passado nas aulas, para saber se o que você está fazendo realmente é o correto, para tirar qualquer dúvida que você tiver na sua jornada. Porque é o seu dinheiro que está em jogo, ou seja, é o seu futuro, é o futuro da sua família. Isso aqui não é uma brincadeira. Se não fosse limitado e entrasse uma grande quantidade de alunos, eu não ia conseguir apoiar cada um a aplicar o método da maneira que eu entendo que é mais importante. Eu me dedico mais do que 100% para cada um. Eu, em carne e osso, vou estar acompanhando cada aluno da turma e por isso eu determino um número máximo de pessoas. E no momento que as inscrições encerram, encerrou de verdade. Eu abro inscrições poucas vezes por ano, porque cada turma exige muito do meu tempo, muito da minha dedicação. Então, se você tem interesse em estar na turma, coloca aí um despertador no teu celular para segunda-feira, antes das 7 horas da manhã. E como tudo vai funcionar na segunda? Deixa eu te explicar. Eu vou te mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem nos grupos do WhatsApp e vou fazer uma publicação na comunidade do Facebook com um link para um vídeo onde eu explico tudo sobre o programa. Eu vou repetir tudo que eu já te falei aqui. Na verdade, não tem nada de diferente além desse vídeo. Eu explico o preço de acesso, condições de pagamento, os presentes que você ganha ao se inscrever, os conteúdos bônus que cada aluno ganha, a garantia de evolução do dinheiro. E embaixo do vídeo vai ter um botão onde você vai clicar e vai cair numa plataforma de pagamento 100% segura, onde você vai poder fazer o seu pagamento à vista no Pix, no boleto ou no cartão de crédito e podendo também parcelar em até 12 vezes, mas aí exclusivamente no cartão, tá bom? Você pode inclusive dividir em 2 cartões ou mais se você quiser, sem problema nenhum. A gente está aqui para facilitar a tua entrada e o teu aprendizado. Se você já está decidido do que quer, é simplesmente você clicar no link e não precisa assistir o vídeo, é só você clicar no botão embaixo do vídeo e fazer na hora a sua inscrição. Agora, se você quiser refrescar e relembrar tudo que faz parte do programa, você pode assistir o vídeo das inscrições sem problema e depois clicar no botão para fazer sua inscrição. Assim que o pagamento for confirmado, você já recebe por e-mail seus dados de acesso e já pode começar imediatamente a consumir todo o conteúdo do programa. Repito, vai estar tudo liberado. E para você não ficar dependendo do link chegar certinho para você, eu resolvi liberar agora o link das inscrições. É esse link que está aparecendo aqui na tela, viniciusmarino.com/pisa. Pode anotar ele para você usar na segunda-feira. Se você tentar entrar nesse link agora, ele vai estar desabilitado. Mas pontualmente, às 7 horas da manhã da segunda-feira, eu vou habilitar ele e você vai ser automaticamente redirecionado para a página das inscrições. E você só tem 3 caminhos agora. O primeiro deles é enfiar a cabeça embaixo da terra e esquecer tudo que você viu aqui. As histórias de pessoas comuns, como eu e você, que conseguiram se tornar investidores sempre em alta partindo do absoluto zero. Ignorar a tua intuição e deixar os teus sonhos em segundo plano mesmo. Continuar tendo os mesmos resultados que você tem tido até hoje. A segunda alternativa que você tem é tentar fazer tudo sozinho. Ficar quebrando a cabeça, tentando ligar os pontos, testar o que funciona, o que não funciona. Algumas vezes acertando, mas muitas vezes errando e pagando caro pelos erros, perdendo bastante dinheiro. Porque se você investe só 10 mil reais e passa por uma quedinha de 30%, o que acontece muito frequentemente na bolsa, você já perde 3 mil reais.
E além de dinheiro, perdendo muito tempo também, o que depois você não consegue recuperar. Tempo que você poderia estar dedicando para fazer o que você mais gosta. E tempo que você deixa de potencializar a tua rentabilidade e opta por continuar com o freio de mão puxado. E mais, sem nenhuma garantia de sucesso. Mas você pode conseguir sim chegar lá depois de uns 4 ou 8 anos, talvez até mais rápido, mas ficando sem lucrar como poderia durante todo esse tempo. E sempre preocupado, ansioso, com medo, com dúvida, com a cabeça explodindo de confusão. Mas eu tenho certeza que a terceira opção é a melhor para você. A terceira opção é você fazer a sua inscrição às 7 horas em ponto na segunda-feira, aplicar o método que eu vou te ensinar passo a passo, exatamente tudo que eu vou te mostrar, porque essa é uma solução definitiva. A gente pensou em tudo para você. Você não vai precisar fazer nenhum outro curso, participar de nenhum outro programa. Você não vai mais depender de ninguém. E daqui a algum tempo você vai me mandar o seu depoimento, como outros alunos já fizeram, me contando que agora você já é um investidor sempre em alta e está conseguindo ter alta rentabilidade, lucrando em qualquer cenário, seja com a bolsa em alta ou em queda. Bom, então é isso. Se você quer realmente construir o futuro que você quer viver, ao invés de ter que suportar o futuro que vai vir, garanta uma das primeiras vagas e não perca tempo. A cada minuto que passa, aumenta o seu risco de ficar de fora. Assim que a sua inscrição for confirmada, repito, imediatamente você vai receber um e-mail com seus dados de acesso e você já pode começar as aulas naquele exato momento, porque vai estar tudo liberado para você. A partir daí, a gente vai estar junto. Se essas 3 aulas, se tudo que você viu aqui nesse evento, que fica no ar só até domingo à noite, se tudo isso foi bom para você, compartilha com seus amigos, conta para eles tudo que você aprendeu aqui, manda o link dessa página aqui para eles também. E se você ainda tiver alguma dúvida que eu ainda não respondi, eu ou minha equipe, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, entra na nossa comunidade exclusiva no Facebook e faz um post lá com a tua pergunta, porque ainda dá tempo e eu realmente estou interessado em te ajudar o máximo possível. Vamos aumentar cada vez mais essa comunidade incrível de investidores sempre em alta. Muito obrigado por você ter feito parte da semana do Investidor Sempre em Alta. Eu tenho certeza que vivendo no mundo da possibilidade, você vai encontrar uma forma de estar aqui do outro lado comigo nessa turma. Se você já está decidido o que quer, faz um post lá na comunidade dizendo que a partir de segunda-feira a gente vai estar junto, porque eu já quero te conhecer. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco. Eu tive dúvida, sim. Eu fiquei, cara, e agora? Caramba. Entra ou não entra, entra ou não entra. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, acho que vou deixar para depois e tal. Mas, cara, aí eu falei, não, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, vamos embora. Aí fui com a cara e com a coragem mesmo. E eu confesso que, assim, já valeu muito o investimento. Valeu demais. Valeu demais. Valeu demais o investimento. Se voltasse no tempo, então, mandava embora. Compraria de novo tranquilamente. Vai, que tranquilamente. Agora, sem dúvida. Então, vamos embora. Tá com medo, vai com medo mesmo. Sem nada. Eu tava zero investimento naquela época. Sem dinheiro pro curso, eu falei, vou investir em mim. Primeiramente, a gente tem que investir na gente, para depois você começar a pensar em algum ganho e investir com seriedade, né? Com segurança. E aí, falei, bom, paguei aqui, parcelei em 10 vezes e comecei a assistir às aulas, todas as aulas, fui vendo sentido. Desde a primeira aula até a última, assim, só foi abrindo portas, né? Gostei demais. E aí comecei a investir com base no que você havia falado, né? E em pouco tempo, assim, já comecei a obter resultados. Em alguns meses, assim, o curso já se pagou. E até numa live aí que você estava aí, que o pessoal estava em dúvida, assim, eu falei, o valor do curso eu já retirei ele 10 vezes a mais do que eu paguei no curso. Então, assim, foi extremamente importante aquele curso ali. E o investimento que eu fiz em mim, assim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. E tô tocando o barco. Então, assim, eu comecei do zero mesmo. Tudo que você explicou em todas as videoaulas foi muito importante, desde lá do passo a passo, né? E assim, é bem claro, de uma forma clara. E eu falei assim, eu acredito que esse curso vai ser bom. Mas eu fiquei na dúvida, até pela questão do investimento, né, que eu deveria fazer. Aí eu conversando com meu esposo, eu falei, mas não sei se eu faço.
será que eu vou conseguir? Eu não sei, nem conheço ele, nunca ouvi falar. Eu não tenho nenhum amigo, ninguém que tinha feito algum curso contigo. Falei, foi um negócio que apareceu pra mim do nada Do no Instagram. nada. Só que daí, eu falei assim, não, mas pela semana que eu fiz, eu ainda falava pro meu esposo todos os dias, nossa, mas hoje foi muito bacana. Nossa, mas ele explica muito bem. Aí eu falei assim, eu acredito que esse curso vai ser muito bom. Falei, mas vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Mas aí a gente foi, enfim. E aí, como é que foi depois que tu entrou no programa? Seguindo as aulas, aprendeu, valeu a pena o investimento? Agora eu quero saber, que eu fiquei nervoso agora. Com certeza, com certeza. Eu recomendo para todos. Não, é só o rendimento que eu tive em uma das ações já pagou todo o investimento. Todo investimento. Poxa, que maravilha. Façam, vale muito a pena. Não veja o valor do investimento do curso, porque isso vai te trazer muito retorno, muito acima disso. Isso aí é o valor irrisório. Assista todas as aulas e depois você começa a fazer o investimento, que vai dar muito certo. Eu me sentia antes como se eu soubesse alguma coisa sobre investimentos, né? Como se eu soubesse investir. No entanto, depois de participar do programa, eu tive a percepção de que eu me equivocava em muitas coisas, né? Por seguir assinaturas de investimento, por seguir ações da modinha, por pessoas que falam, influenciadores que falam às vezes sem saber o que estão falando. Então eu achava que sabia em estar seguindo esse pessoal, em estar seguindo essas dicas, e hoje eu vejo que eu sabia muito pouco. O passo a passo do Investidor Sempre Alto, ele proporciona pessoas que nunca souberam investir em nada, se qualificar e aprender, e pessoas como eu que já investia, qualificar dentro do investimento e não saber, achar que está sabendo o que está fazendo, mas na verdade às vezes a gente não sabe, a gente se engana. Através do programa tu consegue ter essa tranquilidade, né? Então hoje nós estamos aqui no dia 12 de março, um dia totalmente atípico na história brasileira, da Bolsa Brasileira, né? Depois de 3 ou 4 circuit break, uma das maiores quedas da história do mundial, né? E eu estou bem tranquilo, meu dinheiro está lá investido, eu consigo ficar bem seguro, bem em paz com isso, não estou suando frio, não estou passando mal nem nada, meu dinheiro continua lá investido, eu estou bem tranquilo porque eu sigo realmente o método. E todo esse pavor que está acontecendo não tem me afetado em nada praticamente, pelo contrário, só positivamente. Me passou na cabeça assim tá, mas se é isso, será que eu não consigo fazer sozinho e tal? Porque pareceu tão simples. Com certeza se eu tivesse escolhido fazer sozinho, não teria levado tão longe. O principal é seguir a risca. O método é o método, segue o método. E tá sempre investindo em conhecimento, né? Porque se não fosse o investimento que eu fiz em conhecimento no início do ano passado, eu não poderia estar aqui falando isso para vocês hoje. Então, com certeza, se eu tivesse só o dinheiro para investir no programa na época, e eu pudesse optar entre faço o programa ou invisto esse dinheiro, eu faria o programa. Porque a clareza que me trouxe para os investimentos, a tranquilidade, que eu tive uma rentabilidade boa e que eu não fico mais acompanhando notícia, que eu não fico escravo disso olhando todo dia como é que tá as ações, e se sobe, se desce, se a China explodiu, enfim, tudo isso que se tu abrir um site de notícias está sempre bombando ali na capa, ali, em vermelho, piscando, né? Então hoje eu nem abro mais esses sites, eu nem tenho essa preocupação. Eu conheci a página do Vinícius pelo Instagram, numa propaganda que passou para mim por outro dia. E depois que ela passou, eu acabei pesquisando um pouco mais a fundo, né, sobre quem era o Vinícius e sobre o método que ele dizia que realmente era muito bom e tudo mais. E depois de ver alguns vídeos no YouTube, dar uma olhada na página dele, eu acabei confiando no Vinícius ali. E com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei até hoje em relação a investimento de conhecimento, né? Que eu acredito que é o principal investimento que a gente faz. Porque eu acho que são 3 razões, basicamente, assim, que tornam o Vinícius e o método dele tão diferenciado. A primeira delas é a explicação do Vinícius, que comparando com outros cursos que eu já fiz de grandes investidores e de grandes donos de canal e etc. Não tem nenhuma explicação que é igual. Ele explica realmente
a fundo, detalhe a detalhe. Se você não entendeu alguma coisa do que ele falou ali, que são raras às vezes, ele te dá muita atenção, que daí é o segundo ponto que eu queria falar, a atenção dele. E ele me respondeu todas as vezes, exatamente do jeito que eu estava perguntando, e me auxiliou e tudo mais. Então esses 2 pontos iniciais, a explicação e a atenção, junto com o terceiro, que é o método que o Vinícius aplica e ensina pra gente exatamente como fazer, ele pega na nossa mão, mostra. Eu acho que esses 3 pontos realmente tornam o Vinícius um mentor diferenciado. E é por isso que eu recomendo 100% para todas as pessoas, para quem está começando, para quem já investe há um determinado tempo e não está feliz com seus investimentos, que a palavra é essa, né? O que é importante é a gente estar feliz com os nossos investimentos, a gente dormir, tá tranquilo ali no final do dia. E eu posso falar sem sombra de dúvida, quem fizer o método do Vinícius vai estar tranquilo, vai poder dormir feliz com seus investimentos rendendo. Entrei na renda variável no início de 2020 e tô até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado ali. Tinha comprado umas ações sem análise, sem nada, era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro, eu fiquei assim, muito inseguro, eu não sabia o que fazer. Aí quando eu entrei no programa, aí começou a me dar aquela segurança. Realmente esse programa é incrível, cara, eu dou parabéns a você, porque eu vejo assim, a segurança que eu tenho de chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? E eu olhar dentro da Magazine e dizer, pô, aqui, o que é que... Aí você saber o que vai fazer. Né? Você saber onde você vai direcionar sem medo, sem problema nenhum. Eu me sinto assim, uma segurança incrível. Por quê? Porque eu tenho um método, eu tenho um caminho, é como eu falei, né? Tem uma direção a seguir. Está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona. Você tem ideia que você foi um criador do método, né? E está aí o resultado de alunos comprovados. Né? Para mim, tanto faz. A bolsa cair amanhã, subir, descer. Já deu nesse período de tempo para pagar o investimento que tu fez no programa com a tua rentabilidade? Como é que está sendo? Com essa rentabilidade aí, eu acho que pagou mais de 10 vezes já, mas... Eita! Eu acho que conhecimento é aquela história, né? Conhecimento ninguém lhe tira, né? Ninguém. Então, o que é caro? O que é caro? É você entrar no programa? Não existe caro. Caro é tu não saber o que fazer, né? O conhecimento, para mim, que eu adquiri, e isso aqui eu vou levar para a minha vida inteira. Conhecimento não tem preço, cara. Eu sei que a hora que eu quiser falar com você, você fala, não tem... Certo? Eu entrei no curso, assim, sem muitas esperanças, tá? E aí eu me surpreendi com o curso, né? Posso te falar isso, né? E aí tomei a decisão de seguir o método e hoje estou tendo um resultado positivo, né? Com o método agora eu consigo ver uma luz, né? Uma luz no fim do túnel aí, né? Além do meu trabalho, tem mais esse contraponto aí do rendimento, né? E quando tu tem o conhecimento, tudo fica mais fácil. Na vida é assim, né? Qualquer coisa que tu vá fazer, desempenhar, se tu conhece o que tu tá fazendo, tu te sente seguro, né? Como eu falei, eu lia bastante, olhava bastante vídeo, mas não é a mesma coisa, né? Porque o curso ele te dá uma direção, né? Mais estruturado, né? Na hora de tu sentar e colocar na prática não dava certo, né? Tanto que eu não colocava, né? Eu ficava inseguro de fazer. E aí o curso, como ele te dá um passo a passo, uma direção, foi onde eu consegui encontrar a tranquilidade de realmente começar, né? Você que ainda não fez o curso, que pode fazer sem medo, você vai aprender muito sobre investimentos, tá? E vale muito a pena mesmo. Sobre o valor do curso, no meu caso, para mim teve custo zero, considerando o valor que ele agregou na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza realmente. Eu recomendo que se você tem interesse em mudar, que faça o curso, porque é realmente transformador. Eu recomendo muito o curso. É um curso que me ajudou bastante, então a gente pode anotar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades elas vêm crescendo, porque são escolhas que a gente faz com mais certezas.